Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 121. Luiz, Lucario é a carta na manga. A queda repentina de temperatura de 30 graus Celsius para menos 10 graus causaria hipotermia na maioria das pessoas caso não tomassem cuidado. Poderia até levar à morte. O diretor Frank mantinha Julian sob vigilância constante, observando-o sem piscar. Se algo desse errado, ele estava pronto para intervir e resgatá-lo imediatamente. No entanto, Frank e Luiz ficaram chocados. Julian, vestindo apenas uma camisa de mangas curtas, parecia completamente imune ao frio cortante da nevasca. Entretanto, Luiz, apesar de usar um grosso casaco de algodão, já tremia, batendo os dentes incontrolavelmente. A força concedida pelo físico de Mega da cidade de Palete de Julian lhe conferiu habilidades extraordinárias, maior velocidade, força e reflexos rápidos. Além disso, permitiu que ele resistisse aos efeitos devastadores de ataques elementais como fogo, gelo e eletricidade. Embora a temperatura tivesse despencado para mais de 10 graus abaixo de zero, Julian conseguia sentir o frio, mas não era suficiente para lhe causar danos. Permanecia dentro da faixa tolerável. Dito isso, se fosse um ataque concentrado como um raio de gelo em vez de um ataque em área como nevasca, Julian não teria ousado ficar parado tão casualmente no meio dele. Inacreditável. Ele é um artista marcial, murmurou Luiz para si mesmo, incrédulo. Era de conhecimento geral que apenas certos artistas marciais altamente habilidosos conseguiam suportar temperaturas tão extremas, confiando em sua poderosa energia interna e forte força vital. Ele é realmente um artista marcial, disse Shen à sua amiga Kate, em resposta ao comentário de Luiz. Shen não pôde deixar de se sentir orgulhosa, afinal, fui eu quem o ensinou. Froslas, use estilhaço de gelo. Com sua habilidade manto de neve, Froslas se moveu pela tempestade com velocidade incrível. A nevasca lhe proporcionou a cobertura perfeita, fazendo-o aparecer um fantasma, assim como os espíritos da neve das lendas do reino de Babat. A essa altura, todo o campo de batalha estava coberto por uma fina camada de gelo resultante da tempestade. Lucario, localize Froslas, ordenou Julian em voz calma. Apesar dos movimentos evasivos de Froslas e de sua quase invisibilidade na tempestade, a aura de Lucario se intensificou. Em meio ao vento uivante e à neve rodopiante, um estilhaço de gelo, oculto pela tempestade, disparou em direção a Lucario. Mas no instante em que estava prestes a atingi-lo, os olhos de Lucario se abriram de repente. Luca! Com um movimento rápido, ele esmagou o fragmento com o punho. Então, num instante, Lucario desapareceu. Froslas, use vento gelado. Luiz gritou, pressentindo o perigo. Vento gelado potencializado por nevasca varreu o campo de batalha. A combinação dos dois era poderosa, mas difícil de controlar. A energia precisava estar perfeitamente equilibrada. Caso contrário, ambos os movimentos enfraqueceriam ou, pior, teriam efeito contrário. A nevasca se intensificou, tornando-se ainda mais feroz, à medida que o vento gelado se entrelaçava com ela. A temperatura caiu ainda mais. Gelo começou a se formar no corpo de Lucario, e seus movimentos ficaram mais lentos. Com certeza, exceto pelo Metagross, embora os outros Pokémon sejam poderosos, eles estão dentro do limite aceitável, comentou Yanis, observando Lucario se esforçar sob as condições congelantes. Tyler, que estava por perto, assentiu em concordância. Ele não pôde deixar de sentir inveja da estratégia de Luiz. Ele havia evitado Metagross com astúcia e agora estava conseguindo pressionar Lucario. Ele trocou olhares com Yanis, ambos percebendo que haviam subestimado as táticas de batalha de Luiz. Se ao menos eu não tivesse sido o primeiro a enfrentar Julian, murmurou Tyler com pesar. Ele sabia que se Luiz tivesse enfrentado Metagross, as coisas poderiam ter sido diferentes. Yanis deu um leve sorriso, sabendo muito bem o quanto Tyler estava sofrendo. Sua própria experiência com Metagross tinha sido humilhante, mas pelo menos ele não foi derrotado instantaneamente. Mesmo assim, ele não pôde deixar de pensar que se Luiz tivesse enfrentado Metagross, seu Froslas já teria sido dominado. A situação de Lucario não parece boa, observou Kate, preocupada com os movimentos cada vez mais lentos do animal. O frio congelante começava a afetá-lo, e apesar de pressentir a localização de Froslas, acertá-la parecia cada vez mais difícil. Relaxa, o Lucario é resistente, disse Shen com confiança, confiando plenamente em Julian e em seu Pokémon. A confiança de Luiz estava crescendo. Ele percebeu os sinais de enfraquecimento de Lucario e acreditou que a vitória estava ao seu alcance. Froslas, use sopro congelante. Nevasca mais vento gelado mais sopro congelante, a combinação desses 3 golpes reduziu ainda mais a temperatura, levando-a a congelantes menos 50 graus. Luiz, bem preparado para a situação, acionou a função de aquecimento elétrico do seu casaco para se manter aquecido. No entanto, em meio à emoção do momento, uma súbita constatação o atingiu. Espere. Julian, murmurou Luiz, sua empolgação diminuindo. Julian ainda estava lá fora, vestindo apenas uma camisa de mangas curtas. Ele só queria ganhar a partida, não matar Julian. Mas, devido à existência do vento gelado e do sopro congelante, a nevasca havia crescido. Ele não conseguia mais ver Julian do outro lado e não tinha ideia se Julian havia morrido congelado ou não. Esfera de aura. A voz de Julian cortou a tempestade calma e firme. Um instante depois, Froslas soltou um grito de dor. Froslas! Luiz gritou em pânico. Ele se amaldiçoou por ser um idiota. Metagross estava bem atrás de Julian.
Não havia como Julian estar em perigo com aquela força da natureza ao seu lado. Embora a esfera de aura não tivesse nocauteado Froslas, o estrago estava feito. A nevasca começou a perder intensidade e logo a tempestade se dissipou. Julian permaneceu ileso, envolto por uma tênue barreira verde, obra protetora de Metagross. A temperatura podia ter caído para menos 50 graus Celsius, mas Julian ainda poderia ter confiado em seu físico de mega da cidade de Palette para resistir. Só que havia muita gente por perto. Ele sabia que era melhor não revelar suas habilidades em um lugar tão público. Contanto que não fossem idiotas, todos perceberiam imediatamente que algo estava errado. Quando a tempestade passou, Froslas ofegava pesadamente lutando para se manter em pé. Lucario, embora coberto de gelo, ainda estava firme. Estilhaço de gelo! Gritou Luís, desesperado para fazer uma última resistência. Esfera de aura. Bum! Os dois movimentos se chocaram, mas o resultado foi claro. Froslas, incapaz de continuar, desmoronou. Froslas está impossibilitada de batalhar. Lucario vence. Ainda perdido, hein? Luís lembrou-se de seu Froslas com uma expressão que misturava frustração e respeito. Ele havia perdido, mas dera tudo de si. O Lucario deve ser seu trunfo, né? É absurdamente forte, disse Luís, com um tom mais leve, embora ainda carregado de decepção. Eu tentei de tudo e ele mal se mexeu. Sem vergonha. Tyler e Yanis trocaram olhares cúmplices. Ambos pensaram consigo mesmos que Luís não estava enganando ninguém. Todos sabiam que Metagross era o verdadeiro trunfo de Julian. Claro, uma oportunidade para você conhecer meu outro trunfo. Julian achou a personalidade de Luís bastante interessante. Ainda assim, a força de Luís como treinador era inegável. Ele havia habilmente combinado vento gelado e sopro congelante com nevasca, criando uma sinergia poderosa que podia derrotar Pokémon 10 níveis acima do seu. Entretanto, Yanis, também um treinador do tipo gelo, não pareceu tão impressionante em comparação. O olhar de Julian se voltou para Yanis, e não demorou muito para que Yanis percebesse. Sua expressão rapidamente se tornou constrangida. Por que esse olhar? Você acha que eu não sou tão bom quanto ele? Você nem está comparando as mesmas situações. Olhe para o adversário dele e depois olhe para o meu. Metagross ainda se erguia imponente, enquanto Lucario havia se afastado calmamente. Capítulo 122. A estreia de Aron. Uf. Luís caminhou até Tyler e Yanis com um olhar presunçoso no rosto. Apesar da derrota, agia como se tivesse acabado de vencer a batalha. Tyler e Yanis estavam furiosos. Não conseguiam acreditar na atitude dele. Afinal, embora nenhum dos dois tivesse conseguido sequer arranhar o Metagross de Julian, o Froslas de Luís havia causado algum dano ao Lucario. E agora ele estava esfregando isso na cara deles. Qual é a dele? Perguntou Shen. Shen não pôde deixar de ficar impressionado. Não foi fácil fazer o Lucario de Julian mostrar qualquer sinal de dano. Embora não conhecesse sua nova amiga, Kate, há muito tempo, ela sabia que Kate tinha uma ótima compreensão da história de vida de todos na turma especial. Ela sabia até que Shen vinha de uma família de artes marciais da Cidade do Lago. A avó dele é uma elite do tipo gelo, respondeu Kate. Não me admira. Shen assentiu. Com uma avó que era uma elite especializada em Pokémon do tipo gelo, não era surpresa que Luís fosse tão habilidoso com seu Froslas. Se Shen estivesse lutando contra ele, nem mesmo seu trunfo, Machamp, teria aguentado 2 rodadas contra aquele Froslas. E você? Qual é a sua origem? Você também é descendente de um membro da elite? Perguntou Shen, com a curiosidade aguçada. Todos na turma especial vinham de famílias proeminentes, e Shen estava começando a sentir que sua origem poderia ser uma das menos impressionantes do grupo. Minha família possui ações do grupo Pinguim. Bom, isso explica tudo. Uma grande potência local, sem dúvida. Shen não tinha certeza de quantas ações a família de Kate possuía, mas certamente não era uma pequena quantidade. Eu serei o próximo. Nesse instante, uma figura corpulenta emergiu da multidão. Com quase 2 metros de altura, ele se destacava entre todos. Meu nome é Walter. Que tal uma partida comigo? Tenho um Pokémon de nível 20 que quero treinar. Sem vergonha. Tyler, Yanis e Linda zombaram de Walter. Ele estava claramente se aproveitando da situação. Um homem tão grande com tão pouca coragem. Os Pokémon de nível 20 ainda estavam nos estágios iniciais de desenvolvimento. Nesse nível, os Pokémon não conseguiam absorver muitos recursos, e investir demais poderia até ser prejudicial. Ao mesmo tempo, a diferença entre os Pokémon de nível 20 normalmente não era grande. Todos tinham um nível de poder semelhante. Diferentemente de Metagross, que no mesmo nível ninguém conseguia derrotar. Tudo bem. Julian concordou com um aceno de cabeça. Se quisesse se firmar como líder da turma especial, precisaria provar seu valor enfrentando cada desafio, um por um. Vai, Marshtomp. Walter enviou seu Pokémon para a batalha, um Marshtomp de nível 20 com qualificação Ciano. A qualificação em Ciano não foi nenhuma surpresa agora. Aron. Assim que o Aron de Julian apareceu no campo de batalha, todos ficaram boquiabertos. Aquilo não era um maldito Aron. Se Julian dissesse que era um Agron com crescimento atrofiado, todos acreditariam. Você já viu um Aron com mais de 1 metro de altura? Será que é mesmo um Aron? Murmurou alguém incrédulo. Puta merda. Será que esse Aron cresceu comendo barras de ouro e diamantes? E você reparou como a testa dele brilha? O reflexo da luz do sol está praticamente me cegando. Shen, Julian sequer tem algum Pokémon normal? Perguntou Kate, encarando o imponente Aron. Não. Shen respondeu sem hesitar. A multidão fervilhava de entusiasmo, mas Walter permanecia ali, perdido em pensamentos. Sua estratégia inversa parecia ter saído pela culatra. Ele percebeu que, com um Aron daquele tamanho, seu Marshtomp poderia ser esmagado diretamente. Marshtomp olhou para seu treinador com um olhar de pena.
Marshtomp, eu não quero lutar contra isso. Vou ser esmagado. Enquanto isso, Aron estava cheio de entusiasmo. Embora Julian frequentemente o levasse para batalhar contra Pokémon selvagens, esta era a primeira vez que ele batalhava contra os Pokémon de outro treinador. Aron, esmague meu inimigo. Marshtomp. Não se preocupe, Marshtomp. Quanto maior a queda, maior o impacto. Walter tranquilizou seu Pokémon, embora fosse evidente que Marshtomp não estava convencido. Marshtomp tinha boas qualificações, mas sua personalidade tímida acabou por atrapalhá-lo. A visão da figura imponente de Aron só aumentou sua ansiedade. Muitos espectadores não conseguiram evitar olhar para ele depois de ouvir o discurso motivacional de Walter. Parecia que ele estava falando de si mesmo. Pokémon, Aron, Aço Rocha. Nível 20. Qualificação, Azul. Habilidade, Metal Pesado. Sexo, masculino. Tanto Aron quanto Marshtomp estavam no nível 20, então não havia uma vantagem clara nesse aspecto. Marshtomp, use jato d'água. Incentivado por Walter, Marshtomp reuniu coragem para lançar uma pistola d'água. Um jato de água disparou em direção a Aron. Aron bata. Bum, bum, bum. Aron avançou, seu corpo pesado batendo com força no chão. Graças à sua habilidade metal pesado, sua velocidade não era das mais rápidas, mas ele se movia com uma força imparável, parecendo mais um pequeno tanque do que um Pokémon. O jato d'água atingiu inofensivamente a armadura de metal de Aron, como se fosse apenas uma gota de chuva caindo sobre uma pedra. Nem sequer o fez diminuir a velocidade. Os olhos de Marshtomp se arregalaram em pânico quando Aron se aproximou. Use o tiro de lama. Mire nos olhos dele, gritou Walter. Ele havia pensado em usar escavar para desviar do ataque, mas, considerando o tamanho gigantesco de Aron, provavelmente não podia correr o risco se terremoto tivesse sido apreendido por meio de um TM. Cavar no subsolo só pioraria as coisas. A lama voou pelo ar, atingindo o rosto de Aron. Feche os olhos e continue andando, ordenou Julian. Não havia necessidade de manobras evasivas ou estratégias complicadas. Aron aguentava qualquer coisa que lhe fosse lançada. Afinal, seu papel era simples, absorver dano. A lama espirrou em Aron, mas isso não importava. Ele avançou sem hesitar, aproximando-se cada vez mais de Marshtomp. Pule quando ele se aproximar. É agora, gritou Walter. Marshtomp saltou no ar no exato momento em que Aron estava prestes a colidir com ele. Pulo no pântano. Use arremesso de pedra. Pedras surgiram no ar, despencando em direção a Aron com Marshtomp em cima de uma delas. Aron, golpe pesado. Ignorando as pedras que caíam, Aron usou seu peso e sua habilidade metal pesado para se transformar em um pequeno meteorito, abrindo caminho através da chuva de pedras. Marshtomp, minha vida está passando diante dos meus olhos. Marshtomp está impossibilitado de lutar. Aron vence. Aron comemorou a vitória, parecendo ainda mais ansioso por outra rodada. Ele se virou para Walter com expectativa. Aron, vá em frente e envie o próximo. Capítulo 123. A Batalha dos Dragões. Parece que estamos falando de um adulto brigando com crianças do jardim de infância. Este é o Pokémon Totem para você. Os golpes do Marshtomp simplesmente não conseguem se livrar dele. Não é só porque ele é um Pokémon Totem. A defesa do Aron é impressionante. Sua armadura brilha como diamantes. Uma certa garota ficou fascinada pela armadura de Aron que brilhava à luz do sol. As pessoas da turma especial reconheceram Aron como um Pokémon Totem. Ninguém ali era ingênuo. Embora a maioria dos alunos nunca tivesse encontrado um Pokémon Totem na vida real, era óbvio que o tamanho colossal de Aron não era mera obra de recursos e dinheiro. A única conclusão possível era que Aron era de fato um Pokémon Totem. Este é o privilégio de ser o único herdeiro da família Walker. Luiz, que também vinha de uma família de prestígio, não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja. Embora ele fosse de fato muito talentoso e sua família lhe desse preferência na hora de distribuir recursos, era impossível ser como Julian, que ficava com tudo de melhor. Afinal, havia mais de 10 familiares diretos a serem considerados, e os recursos precisavam ser compartilhados. A maioria das pessoas aqui teve a mesma ideia. Acreditavam que o Totem Aron de Julian era algo que a família Walker havia encontrado para ele. Na realidade, Aron havia sido descoberto pelo pai de Julian, Jake. No entanto, ele não era originalmente um Pokémon Totem. Julian o transformou em um através da alma de Totem. Quando Jake descobriu que Aron era um Pokémon Totem, ele se autoproclamou o Imperador da Sorte. Afinal, ele havia encontrado um Pokémon mais raro que um pseudo-lendário, algo que ia além da sorte. Diante de Julian, ele chegou a se gabar de que se não fosse por sua sorte, Julian jamais teria conseguido aquele Pokémon Totem. Julian sorriu, optando por permanecer em silêncio. Qual de vocês vai primeiro, ou devo escolher eu? Quando Walter desceu do grupo, os dois últimos desafiantes trocaram olhares. Eu vou primeiro. Quando um dos desafiantes deu um passo à frente, alguém na plateia que o conhecia murmurou, Julian está em apuros. Por que ele é tão forte assim? Treinador de tipo dragão, me diga você. Entre os 18 tipos, os Pokémon do tipo dragão eram sinônimo de poder, conhecidos por suas incríveis capacidades destrutivas. É claro que seu número era muito menor do que o de outros tipos, e sua criação exigia recursos consideráveis. Se a intenção for criar um Pokémon pseudo-lendário do tipo dragão, uma família sem muitos recursos financeiros faria melhor em nem tentar. Criar um dragão exige energia, tempo e recursos, e os tipos dragão ainda demoram a evoluir. Se você criar um pseudo-lendário do tipo dragão, pode acabar sendo prejudicado pelo próprio Pokémon. Ele parece famoso, exclamou Shen, percebendo a comoção em torno do recém-chegado.
recém-chegado, Ian Drake, herdeiro da família Drake na capital imperial. O último membro da elite dragão foi seu avô. Kate não decepcionou, compartilhando detalhes sem esforço. Ah, então ele é da família Drake, disse Shen, demonstrando compreensão. A maioria das pessoas comuns sabia muito pouco sobre as famílias mais importantes de Dracoria, mas a família Drake era uma exceção. Muitos reconheciam seus membros facilmente. O principal motivo era o uso de Pokémon do tipo dragão, e muitos membros excelentes chegavam a usar Pokémon pseudolendários. Embora nem todos os Pokémon pseudolendários fossem do tipo dragão, eles eram os mais numerosos de todos. Vamos fazer uma batalha de dragões, propôs Ian, confiante. Tyler e Anis, sem vergonha. Luiz, Walter, plágio. Tudo bem, respondeu Julian. Ele retirou Aron e enviou seu Dragonair. Observando a figura azul e branca planando graciosamente pelo ar, Ian disse sinceramente, seu Dragonair é realmente de ótima linhagem. Posso perguntar de onde veio o seu Dragonair? Indagou ele genuinamente curioso. As qualidades do Dragonair à sua frente eram claramente superiores às do ciano, talvez até mesmo superiores às do azul. Seus olhos, comportamento e cor da pele indicavam sua excelência. Um Pokémon assim não poderia ser encontrado nem mesmo na família Drake. Como poderia ter aparecido na família Walker, conhecida por seus Pokémon do tipo aço? Isso é confidencial. Julian respondeu friamente. Ian sentiu um lampejo de irritação com a dispensa. Sem mais delongas, libertou seu Pokémon. Rugido. Uma criatura temível emergiu, um Salamence com asas vermelho sangue e corpo azul escuro, exalando uma aura de intimidação. Salamence olhou para Dragonair, que sobrevoava o local com as asas batendo levemente. Ele estava na mesma altura que Dragonair, seu olhar feroz e predatório emanando uma sensação de perigo. Entre os pseudolendários do tipo dragão, Salamence, Garchomp e Hydreigon eram notoriamente agressivos, especialmente Hydreigon. Na verdade, Hydreigon tinha um histórico de incidentes violentos, incluindo um em que matou e devorou seu próprio treinador em Celestria. Salamence, nível 55, qualificação ciano. Pokémon, Dragonair, nível 54. Qualificação, roxo. Habilidade, trocar de pele. Item, presa de dragão. Sexo, masculino. Shelgon evoluir para Salamence no nível 50, enquanto Dragonair evoluir para Dragonite no nível 55. Julian também havia sofrido com o atraso típico dos pseudolendários do tipo dragão. A habilidade Intimidar de Salamence não diminuiu o poder de ataque de Dragonair. Embora Dragonair estivesse um nível abaixo de Salamence, os níveis por si só não definem a força. Ian também percebeu isso, franzindo ligeiramente a testa. Seu Salamence estava no nível 55, enquanto o Dragonair ainda não havia evoluído para Dragonite, então seu nível devia ser inferior a 55. Apesar de ser de nível inferior, não foi afetado por Intimidar. Existia a possibilidade de a força de Dragonair ser comparável à de Salamence, ou até mesmo superá-la. Salamence era o Pokémon inicial de Ian, o mais forte de sua equipe, enquanto Dragonair não era o inicial de Julian. Ele também fazia parte de uma família prestigiosa, mas seu Pokémon inicial não se comparava em nível aos outros Pokémon de Julian. Essa disparidade o incomodava profundamente. Salamence, use Sopro do Dragão. Ian iniciou o ataque com confiança. Sendo membro de uma família de dragões, ele tinha certeza de que não perderia em uma disputa de Pokémon do tipo dragão. A respiração verde avançou, carregada com a poderosa energia do dragão. Cauda de dragão, ordenou Julian. A cauda esguia de Dragonair balançou para baixo, atingindo o sopro do dragão com um estalo seco, dispersando-o instantaneamente. Salamence, use Garra de Dragão. Salamence bateu as asas, cobrindo uma distância de mais de 100 metros num instante. O ar se partiu quando sua garra o rasgou, criando um som penetrante. Svi. Garra de Dragão desceu, mas Dragonair não estava mais no mesmo lugar. Velocidade extrema. Quando Garra do Dragão errou o alvo, Salamence sentiu uma força repentina atingir suas costas, fazendo girar para baixo. Graças à carapaça protetora que cobre a barriga de Salamence desde sua fase Shelgon, e ao fato do ataque de velocidade extrema não ter causado dano crítico. Caso contrário, o golpe teria sido muito pior. Capítulo 124. Dragonite. Sob o ataque extremo de Dragonair, Salamence caiu direto no chão, criando um enorme buraco de cerca de 7 ou 8 metros de largura. Contudo, Salamence não se deixou abater. Na verdade, o impacto pareceu apenas alimentar sua fúria interior. Rugido. Com olhos sedentos de sangue, Salamence encarou Dragonair, que flutuava graciosamente no ar acima. Velocidade extrema. Seu Dragonair realmente herdou isso? Disse Ian, com clara incredulidade na voz. Velocidade extrema era um movimento raro, e embora ainda não desse ao Dragonair uma grande vantagem, uma vez que evoluísse para Dragonite, mudaria completamente o jogo. O Dragonite já era conhecido por sua incrível velocidade, mas adicionar velocidade extrema eliminaria sua única verdadeira desvantagem. O problema com velocidade extrema era que o Dragonite não conseguia aprendê-lo por meios normais, ele precisava ser transmitido geneticamente. E as chances de herdá-lo eram mínimas, quase como ganhar na loteria. Na natureza, ou entre a maioria dos Pokémon, apenas algumas espécies conseguiam usar velocidade extrema, como Arcanine ou Lucario. Ambos eram tão raros quanto pseudolendários. Então, para um Dratini herdar um movimento desses? Foi como ganhar na loteria. Os pesquisadores estavam inclusive estudando mais a fundo esses tipos de alterações genéticas. Ian sabia muito bem o quão poderoso um Dragonite com um movimento velocidade extrema seria no futuro. Como uma família conhecida por Pokémon do tipo aço como os Walker, acabou com um Dragonair tão superior até mesmo aos criados por famílias especializadas em dragões, como a dele. Por um instante, ele duvidou se Julian era mesmo filho da família Drake.
Dragonair, use investida do dragão. Julian, sem se deixar abalar pelos comentários de Ian, deu sua próxima ordem calmamente. Salamence, proteja, gritou Ian, reagindo rapidamente. Um escudo verde envolveu Salamence bem a tempo, bloqueando o ataque de Dragonair. As energias dos dois Pokémon colidiram violentamente, faíscas voando enquanto a força do impacto enviava ondas de choque pelo ar. Crack, crack. O escudo protetor de Salamence começou a se romper sob a pressão. Hiperraio, gritou Ian no exato momento em que o escudo de Salamence se estilhaçou. Um raio brilhante emanou de Salamence, colidindo com o ataque do dragão de Dragonair em pleno ataque. A proteção já havia consumido parte da energia do movimento e a força do hiperraio anulou a energia restante da investida do dragão, deixando ambos os Pokémon momentaneamente sem energia. Este Dragonair é algo extraordinário. Ian resmungou, percebendo que Salamence precisou de 2 movimentos para bloquear um dos ataques de Dragonair, um desses movimentos sendo uma proteção que salvou sua vida. A potência do Dragonair de Julian era simplesmente impressionante. Dragonair, raio de gelo. Julian aproveitou a oportunidade. Salamence ficou paralisado, cambaleando devido à exaustão causada pelo uso do hiperraio. Quanto mais forte o Pokémon, menos tempo ele precisa para se recuperar após um hiperraio. Alguns Pokémon realmente poderosos podem até ignorar o efeito por completo. Mas Salamence, até o momento, não podia fazer nada. Quando a rajada gélida saiu do chifre de Dragonair, o ar se encheu de energia fria e cortante. Estalactites se formaram por onde o raio passou. Salamence, desvie, gritou Ian em desespero. Nem todos os treinadores eram como Ash. Grite e seu Pokémon revidará. Salamence, não consigo mover meu corpo, você deveria ter pensado melhor antes de me deixar usar o hiperraio, seu idiota. Mas Salamence ainda se recuperava do hiperraio, incapaz de se mover. Ian só pôde observar enquanto o raio de gelo acertava o alvo. Os golpes do tipo gelo foram especialmente devastadores contra Pokémon do tipo dragão, causando dano quadruplicado, e Salamence absorveu todo o impacto do ataque. Um instante depois, Salamence estava completamente congelado, envolto em gelo como uma estátua. Salamence está fora de combate. Dragonair vence. Ao verem Ian perder, Tyler e Anis ficaram tão felizes que bateram as mãos. Depois da comemoração, perceberam que algo estava errado. Claro que ele tinha que perder. Se o Ian tivesse ganhado, não ia ficar ainda pior na nossa situação? Murmurou Luiz. Os dois assentiram com a cabeça em concordância. Está em evolução. Alguém gritou no meio da multidão. Em pleno ar, o corpo esguio de Dragonair foi subitamente envolvido por uma luz branca brilhante. Sua forma elegante e serpentina começou a se tornar mais arredondada e volumosa, à medida que se transformava. Quando a luz se dissipou, um grande dragão laranja com asas minúsculas e uma barriga larga apareceu, Dragonite. O elegante e gracioso Dragonair deu lugar a um Dragonite rechonchudo e de aparência amigável. Julian não conseguiu conter o riso ao ver seu Pokémon recém-evoluído. Ele deu um tapinha brincalhão na barriga redonda de Dragonite, que se mexeu em resposta. É melhor você prestar atenção no que come, ou vai engordar ainda mais, provocou Julian com um sorriso. Pokémon, Dragonite, dragão voador. Nível, 55. Qualificação, roxo. Habilidade, foco interior. Item, presa de dragão. Sexo, masculino. O rosto de Ian se fechou ao retirar seu Salamence, sua mente fervilhando de descrença. Ele não só havia perdido, como fora completamente superado. Seu Salamence, de nível superior e um verdadeiro tipo dragão, fora derrotado por Dragonair. Para piorar a situação, Dragonair evoluiu para Dragonite no exato momento da vitória. Foi como jogar sal na ferida. Se o Dragonite de Julian se tornar famoso no futuro, algumas pessoas poderão dizer que quando ainda era Dragonair, derrotou alguém chamado Ian e depois evoluiu para Dragonite. Aquele Dragonite é incrivelmente forte e sua força não deve ser menor que a do Metagross. Talvez o Dragonite seja seu verdadeiro trunfo, disse Ian com uma expressão séria após a partida. Mesmo que Salamence fosse de nível superior e Ian viesse de uma prestigiosa família de dragões, ele ainda assim fora derrotado de forma contundente. O pensamento o incomodava. Chega de drama, Ian, disse Luiz com um sorriso cúmplice. O trunfo dele é o Lucario, não o Dragonite. Afinal, perder para o as de alguém era definitivamente diferente de perder para qualquer Pokémon. Na verdade, é Metagross. Tyler e Anis corrigiram. Todos trocaram olhares, sentindo o peso de suas perdas. Embora ainda houvesse um desafiante que não havia enfrentado Julian, eles podiam prever o que estava por vir. Cada um deles havia sido derrotado com facilidade, como se Julian estivesse apenas se aquecendo. Todos olharam para o último desafiante. Para quê? Disse Luiz, dando-lhes um tapinha no ombro. Vocês vão perder de qualquer jeito. É melhor evitar o constrangimento. Capítulo 125. Partida selvagem. Diante da provocação de Luiz, o outro treinador sequer respondeu. Simplesmente lançou-lhe um olhar frio o suficiente para que Luiz paralisasse. Uma gota de suor frio escorreu por sua bochecha. Eu vou acabar com ele. Hugo declarou com a voz fria como gelo. Sem esperar por uma resposta, caminhou a passos largos em direção ao campo de batalha. Quem é esse cara? Essa aura assassina. Ele com certeza já matou muita gente, murmurou Luiz, ainda abalado. Aquele olhar. Parecia que eu estava sendo caçado por um Arbonk. Um movimento em falso e eu estava perdido. O nome dele é Hugo. Ele é o campeão do torneio de luta rural de verão deste ano. Corre o boato de que quase uma dúzia de pessoas perderam a vida para ele durante a competição. Ian, que estava ao lado dele, ofereceu algumas informações, embora seu tom fosse inquieto. Caramba, acabou sendo aquele cara durão mesmo. Já tinha ouvido falar dele, mas não esperava que ele fosse acabar sendo meu colega de classe.
Sim, de repente sinto que meu pescoço está um pouco frio. Os torneios de luta selvagem eram competições brutais e sem regras, onde os participantes podiam usar qualquer tática para vencer, até mesmo táticas letais. Essas batalhas não eram apenas contra Pokémon, mas também contra os próprios treinadores. Era um jogo de sobrevivência, onde matar o oponente não só era permitido, como em alguns casos era esperado. Nos torneios livres, só havia campeões sem segundo ou terceiro lugar, e aqueles que participassem e se tornassem campeões receberiam recompensas muito generosas. Brigas violentas, sussurrou Tyler. Pensei que fossem só para gente desesperada e criminosos. Geralmente são, respondeu Ian, sombriamente. Mas a realidade é que, na natureza, não são apenas os Pokémon que você precisa se preocupar. Treinadores se voltam uns contra os outros por tesouros ou para capturar Pokémon raros. É desse tipo de lugar que Hugo vem. Conforme Hugo se aproximava, a expressão de Julian tornou-se séria. O ar ao seu redor estava tenso, carregado de perigo. Até mesmo Metagross, que estava parado calmamente atrás de Julian, se colocou à frente, pronto para proteger seu treinador. Talvez eu não seja seu rival em uma luta direta, disse Hugo, sem expressão. Mas as lutas selvagens são sobre vida ou morte, não sobre regras. Julian conseguia perceber a empolgação na voz de Hugo quando ele falava de vida e morte. Ele não era apenas um lutador. Era um aventureiro, um homem que gostava do perigo, que prosperava no caos. Um verdadeiro louco. Julian finalmente entendeu porque o outro lhe causava uma sensação de perigo. Descobriu que ele era bom em lutas selvagens, sem regras e com um único propósito de violência. Julian, porém, não hesitou. Aceito, disse ele firmemente. Ele não era do tipo que recuava, mesmo não tendo muita experiência em brigas violentas. Vendo que Julian concordou, Frank, o diretor, balançou a cabeça discretamente, sem estar otimista de que Julian conseguiria vencer Hugo em uma partida acirrada. Confronto direto e brigas desenfreadas eram duas coisas completamente diferentes. Muito bem, vocês podem ter sua luta selvagem, mas nada de aleijar ou matar, entenderam? Seus olhos se moveram de Hugo para Julian, certificando-se de que ambos haviam entendido a regra. Como diretor, ele não podia ficar de braços cruzados enquanto os dois se envolviam em um acidente. Segurando uma Pokébola na mão, estava pronto para interromper a partida a qualquer momento. Ambos assentiram com a cabeça, embora Julian percebesse que Hugo estava menos preocupado com as regras do que com a vitória. Lutas selvagens eram mais adequadas para ambientes naturais, onde tudo podia acontecer. O cenário do campo de batalha limitava as táticas habituais de Hugo, mas isso não significava que ele não fosse perigoso. Sem perder tempo, Hugo liberou 4 Pokémon do tipo fantasma em rápida sucessão. Mismagius, Banette, Sableye e Dusknoir. Sua presença sinistra arrepiou o ar, e os espectadores puderam sentir a temperatura cair quando eles apareceram. Os Pokémon do tipo fantasma eram conhecidos por suas táticas ardilosas e traiçoeiras, perfeitos para lutas selvagens. Se os Pokémon mais fortes fossem considerados os do tipo dragão, então os Pokémon mais difíceis de enfrentar seriam definitivamente os do tipo fantasma. Antes mesmo que Julian pudesse liberar mais de seus Pokémon, Hugo lançou um ataque. Mismagius, assombro. Banette, maldição em Metagross. Sableye, ataque o treinador diretamente. Dusknoir, use desabilitar em Metagross. O campo de batalha mergulhou no caos. O único Pokémon que Julian tinha em campo era Metagross, que ele nunca havia recuperado após a partida. E agora os Pokémon do tipo fantasma de Hugo estavam se aproximando rapidamente. Em uma partida oficial, isso seria ilegal, mas em uma briga generalizada, vale tudo. Mismagius soltou um grito agudo, fazendo com que a multidão tapasse os ouvidos de dor. Julian, pensando rápido, bloqueou o som com suas habilidades psíquicas. Sableye, no entanto, já estava correndo em sua direção. Metagross tentou se mover, mas o desabilitar de Dusknoir o imobilizou temporariamente. Embora Metagross tenha se libertado um instante depois, era tarde demais, Sableye já estava sobre Julian, desferindo um soco sombrio direto em seu abdômen. Luiz, observando da lateral do campo, murmurou para si mesmo, ele está acabado. Frank, o diretor da escola, já havia lançado uma Pokébola, preparando-se para interromper a briga. Engula meu ponche. Mas Julian não estava indefeso. Pouco antes do soco sombrio atingir o alvo, ele cerrou os punhos e uma explosão de energia de aura surgiu ao seu redor. Com precisão cirúrgica, Julian desferiu um soco que atingiu o rosto de Sableye como uma martelada. O impacto lançou Sableye pelos ares. Aia! Julian gritou, canalizando sua energia mais uma vez. Ele recuou as mãos e lançou uma esfera de aura, do tamanho de uma bola de futebol, diretamente em direção a Sableye, que ainda nem havia tocado o chão. Com o poder da aura avançada, usar a esfera de aura deixou de ser um sonho, embora o poder definitivamente não fosse comparável ao de Lucario. A bola de energia atingiu Sableye no ar, e ele caiu com estrondo. Lucario, Dragonite, cuidem do resto. Sem perder tempo, Julian liberou seus 2 Pokémon seguintes. Dragonite alçou voo, batendo suas asas com força, e com um único sopro do dragão, Sableye caiu para sempre. Enquanto isso, Lucario cruzou o campo de batalha rapidamente com Hugo como alvo. Hugo contava com seu ataque surpresa para derrotar Julian, mas em apenas 3 segundos, ele já havia perdido um de seus Pokémon. A maioria das pessoas teria sido dominada pelo ataque inicial, mas Julian não era como a maioria das pessoas. Com controle de aura avançado, habilidades psíquicas de nível intermediário e um físico aprimorado, Julian era tudo menos comum. Esses fatores fizeram com que Julian derrotasse Sableye. Hugo mal teve tempo de reagir antes que Lucario o alcançasse.
Ele ordenou apressadamente que Banete e Dusknoir o interceptassem, mas Lucario era muito rápido. Luca, com uma esfera de aura em cada mão, Lucario atacou os dois Pokémon do tipo fantasma, forçando-os a recuar momentaneamente. Essa breve pausa deu a Hugo tempo suficiente para rolar para o lado e se esquivar quando Lucario avançou em sua direção. Gengar, escondido na sombra de Hugo, finalmente se revelou. Aproveitando-se dessa revelação repentina, os olhos de Gengar brilharam, lançando uma habilidade de hipnose. Os movimentos de Lucario diminuíram, e ele cambaleou com as pálpebras ficando pesadas. Bom trabalho! Hugo sorriu, pensando que a vitória estava próxima. Mas antes que pudesse terminar o pensamento, um punho cor de carne apareceu diante dele. Dengue! O soco de Julian atingiu o rosto de Hugo, fraturando seu nariz. Hugo cambaleou para trás com a visão turva, e uma dor aguda atravessou seu crânio, fazendo-o lacrimejar instantaneamente. Vamos ter uma partida selvagem? Você acha que é o máximo, é? Julian rosnou, agarrando Hugo pela gola e desferindo outro soco em seu queixo. Capítulo 126. Quem mais? Ao verem seu treinador sendo espancado por Julian, os Pokémon de Hugo imediatamente ficaram ansiosos. Eles se viraram, com a intenção de correr de volta para protegê-lo. Infelizmente para eles, Dragonite, Lucario e Metagross estavam à espera, bloqueando o caminho. Metagross, se quiser passar, pague o pedágio. A mensagem era clara. Dragonite e Lucario, seguindo o exemplo de Metagross, avançaram em direção a Gengar, Mismagius e Dusknoir, prontos para a batalha. Hugo, quase inconsciente, sentia o mundo girar. Tudo soava abafado, como se estivesse debaixo d'água. Até mesmo a dor em seu corpo havia diminuído. Em sua mente, por um breve momento, ele pensou ter visto Arceu sorrindo para ele lá de cima. Julian, pare! Frank gritou, sua voz cortando a névoa. O diretor percebeu que a briga já tinha ido longe demais. Se Julian continuasse, havia uma chance real de Hugo ficar desfigurado ou morto. Muito bem, professor Frank. Julian respondeu casualmente. Mas antes de parar, desferiu mais um soco no rosto de Hugo, lançando um jato de sangue no ar. Sacudiu o punho, limpando sangue como se não fosse nada. A essa altura, Hugo já havia desmaiado completamente. Seu rosto estava quase irreconhecível, inchado a ponto de ser impossível de identificar, e seus dentes estavam praticamente quebrados. Julian tinha se certificado de enviar uma mensagem clara. Quando se tratava de alguém como Hugo, que prosperava em lutas selvagens e sem regras, mostrar misericórdia só traria mais problemas. Ser implacável era a única maneira de ganhar o respeito de alguém como ele. Enquanto isso, os Pokémon restantes de Hugo jaziam no campo de batalha, derrotados por Dragonite e Lucario, sem conseguir se mover. Frank chamou o médico da escola. Sabendo da intensidade que a batalha poderia atingir, ele já havia convocado a equipe médica por precaução, caso a situação saísse do controle. O médico da escola correu até lá e enviou um gato Chansey para curar Hugo. Chansey, cura o pulso. O suave brilho rosa de Chansey espalhou-se pelo corpo ferido de Hugo. Após alguns minutos, seu rosto começou a cicatrizar e até mesmo seus dentes quebrados começaram a crescer novamente. Com a ajuda de Pokémon como Chansey, a medicina moderna avançou a tal ponto que até mesmo ferimentos graves podem ser curados em pouco tempo. Os humanos não apenas ganharam novos parceiros em seu dia a dia, como também viram sua expectativa de vida aumentar. Atordoado e grogue, Hugo acordou lentamente. A primeira coisa que viu foi o rosto de Julian, sorrindo para ele. E aí, bem-vindo de volta, disse Julian, ainda limpando o último resquício de sangue dos nós dos dedos. Os olhos de Hugo se arregalaram de terror quando a lembrança dos socos brutais voltou à tona. Ele recuou rapidamente, com uma expressão de puro medo estampada no rosto. Não faça isso. Ele tocou o rosto e olhou, chocado, para o sangue em suas mãos. Muito bem, Julian, já chega, disse Frank enquanto se aproximava. A partida acabou. Frank olhou para Julian com uma mistura de admiração e surpresa. Ele não esperava que Julian vencesse Hugo, o campeão nacional de combate em campo aberto. As lutas selvagens eram um estilo completamente diferente das competições regulares, e ser capaz de derrotar alguém como Hugo não era tarefa fácil. É claro que ele também percebeu que Julian não era tão experiente quanto Hugo em combates selvagens. O principal motivo da vitória de Julian foi sua incrível velocidade de reação e o poder da aura avançada. Se não fosse pela habilidade de Julian em derrotar Sableye com um soco energizado por aura no início e seu rápido uso da esfera de aura, o ataque surpresa de Hugo teria sido bem sucedido. Ao pensar em Julian sendo capaz de usar a esfera de aura, Frank sentiu-se surpreso e invejoso. Afinal, qual treinador não sonhava em ter habilidades especiais? A batalha, embora tenha parecido longa, durou pouco mais de 1 minuto do início ao fim. Para Hugo, essa derrota provavelmente deixaria uma cicatriz permanente, não física, mas mental. Julian poderia se tornar sua sombra psicológica. Quem mais? Gritou Julian, com a voz ecoando pelo campo de batalha. Enquanto Hugo cambaleava para fora do palco, os 6 desafiantes restantes que haviam enfrentado Julian já estavam derrotados. Com exceção de Tyler e Yanis, que enfrentaram o Pokémon mais forte de Julian, Metagross. Os outros 4 tentaram competir diretamente em suas áreas de especialização, mas mesmo assim falharam. Enquanto o grupo de 23 estudantes que assistiam à partida trocava olhares nervosos, ninguém parecia disposto a se apresentar. Os 6 desafiantes lançaram-lhes um olhar coletivo de desprezo. 6, sério? 23. Ei, estamos apenas seguindo nossos corações. Com essa batalha final, toda a turma percebeu que Julian, seu representante, era invicto. Principalmente na última partida, se fosse qualquer um deles, o Sableye já os teria derrotado. Como poderiam ser como Julian capazes de vencer um Sableye? Kate, observando toda a cena, juntou as mãos e suspirou. Ele é simplesmente incrível. Aquela esfera de aura realmente me emocionou.
Shane, que estava ao lado dela, revirou os olhos e murmurou: aconselho você a não se apaixonar por ele. Kate se virou para Shane, arqueando uma sobrancelha. Por quê? Você gosta dele ou algo assim? Shane deu um sorriso irônico. Já ouviu falar dos caras de coração de ferro de Oreburg? Sim, claro. Espera aí, o Julian é um deles? Faz sentido, considerando a preferência dele por tipos aço. Não, corrigiu Shane. Julian não é de ferro. Ele é ainda melhor. Ele é de titânio. Kate pescou. Titânio? Uau, isso parece radical. Shane, receio que esta criança esteja sofrendo de uma lesão cerebral. Enquanto isso, Julian, vendo que ninguém se apresentava, recolheu seus Pokémon para suas Pokébolas e se virou para voltar em direção à sala de aula. Mas, ao dar um passo à frente, os outros 21 alunos recuaram. Apenas Shane e Kate permaneceram no mesmo lugar. Shane parecia divertido, e Kate continuava olhando para Julian com corações nos olhos. Louise aproximou-se com um sorriso. Não ligue para eles, Walker. Eles só ainda estão assustados por terem visto você espancar o Hugo. Julian não respondeu, mas olhou para a mão direita, ainda coberta com o sangue de Hugo. Ele conseguia entender por que eles poderiam estar se sentindo um pouco nervosos. Walker, posso te perguntar uma coisa? Continuou Louise, um pouco ansioso demais. O que é isso? Perguntou Julian, arqueando uma sobrancelha. A outra pessoa estava falando sem parar sobre Walker, o que a fez lembrar da ousadia de Will. Então ela decidiu entretê-la. Eu vi você usar aquela esfera de aura com as mãos mais cedo. Para ser sincero, eu também despertei poderes de aura, disse Louise animadamente, claramente esperando poder fazer o mesmo. O interesse de Julian foi despertado. Usuários de aura eram raros, e encontrar outro nessa classe especial era inesperado. Ele olhou para ele curioso. Mostre-me. Sem hesitar, Louise concentrou-se, e um leve brilho de aura surgiu em sua palma. Oscilou por um instante antes de desaparecer, deixando-o com uma aparência um tanto pálida. E então, o que você acha? Perguntou ele com os olhos cheios de esperança. Posso criar uma esfera de aura como a sua? Julian deu-lhe um tapinha no ombro e disse, vá para a cama cedo. Ele ainda nem sequer havia despertado aura para o nível primário. Louise piscou. Espere, o que isso significa? Você está dizendo que se eu descansar o suficiente, também poderei usar uma esfera de aura? Julian deu um sorriso irônico. Vá para a cama cedo e você poderá sonhar com isso. Capítulo 127. Slowking in the Day. Às 7 horas da manhã, o membro mais novo da equipe, Gravlit, caminhou até a porta do quarto de Julian. O filhote se ergueu sobre as patas traseiras pressionando a maçaneta com a pata, como já havia feito muitas vezes antes. Mas hoje, a maçaneta não se mexia. Gravlit, eu consegui abrir esta porta há alguns dias. Por que não está funcionando agora? Após dar algumas voltas em frente à porta, as orelhas de Gravlit se ergueram quando uma ideia lhe ocorreu. Ele disparou para a sala de estar, abrindo ansiosamente uma das gavetas com um focinho. Depois de vasculhar um pouco, Gravlit emergiu, segurando uma chave na boca. Trotando de volta para a porta de Julian com a chave presa entre os dentes, Gravlit colocou as patas dianteiras contra a porta e tentou inserir a chave. Após algumas tentativas e a troca de mais 2 chaves, finalmente encontrou a certa. Com um pequeno rosnado triunfante, Gravlit conseguiu girar a fechadura e empurrar a porta, abrindo-a. Assim que entrou, o rabo do filhote abanou animadamente ao ver Julian ainda dormindo profundamente. Gravlit recuou alguns passos, correu e saltou no ar, aterrissando em cheio no peito de Julian com um baque surdo. Dengue! O corpo de Julian se contraiu em forma de V, sua cabeça e pé se erguendo bruscamente quando o peso do Gravlit, excessivamente entusiasmado, caiu sobre ele. Cresça! 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 Gravlit latiu, abanando o rabo furiosamente enquanto pulava na cama. Ainda grogue e confuso, Julian piscou para o Gravlit feliz, tentando entender como ele havia conseguido destrancar a porta. Normalmente, ele não se importava de ser acordado por seus Pokémon, especialmente porque Gravlit havia assumido o papel de seu despertador pessoal. Mas desse jeito, nem tanto. Se você continuar pulando em cima de mim, logo vou precisar de um médico, murmurou Julian, esfregando os olhos. Se não fosse por sua força física normal, um Gravlit de 18 quilos caindo em sua barriga todas as manhãs certamente o levaria ao hospital. Ao ver Gravlit se aproximar lentamente, pronto para lhe dar um banho de rosto matinal, Julian rapidamente segurou seu focinho com a mão. Tudo bem, já estou acordado. Que tal você ir acordar os outros? Julian fez um gesto na direção de Aaron e Melton, que ainda estavam aconchegados num canto da sala, completamente alheios à comoção. Gravlit latiu em concordância e saltou para acordar seus companheiros de equipe. Quando Julian terminou de se lavar e se vestir, os 3 Pokémon já estavam bem acordados e o seguiam escada abaixo. Na mesa de jantar, Slowking, que estava acordado há horas, já preparava o café da manhã. Slowking ofereceu um copo de leite de vaca para Julian enquanto ele se sentava. Obrigado, Slow. Julian disse, embora não pudesse deixar de se sentir um pouco resignado. Ele esperava escapar do ritual diário do leite materno quando saiu de casa, mas não teve essa sorte. Tudo começou quando a família dele ligou e descobriu que Slowking era muito bom em cuidar das pessoas. Depois disso, Amor assumiu a ligação e pediu para Julian colocar Slowking no telefone. Julian não fazia ideia do que os 2 Pokémon haviam conversado depois disso. Mas a partir do dia seguinte, um copo de leite fresco foi colocado na frente de Julian por Slowking. O café da manhã consistia em uma tigela de mingau, acompanhada por uma pilha de picles pequenos e 10 bolinhos, tudo feito pela Slowking. O sabor era excelente, como esperado. Pare de conversar com a Amor o tempo todo, ou você vai acabar aprendendo demais com ela. Julian percebeu que Slowking estava ao telefone novamente.
Ele podia ouvir a voz de amor do outro lado da linha, enquanto discutiam a melhor maneira de cuidar dele. Nos últimos dias, Slocum esteve em contato constante com Amor, buscando conselhos sobre como cuidar de Julian. Amor, não querendo correr riscos, instruiu Slocum a ficar de olho nele. Julian até comprou um celular para Slocum. Com seu alto QI, usar o celular e jogar era fácil para ele. Enquanto Julian tomava goles de leite, Slocum tirou uma foto do copo vazio antes de enviá-la para Amor para confirmação. Julian, mesmo na capital imperial, ainda estou sob a supervisão do Amor. Você é um traidor, Slow. Embora demonstrasse infelicidade, na verdade ele estava grato. Com Slocum cuidando de tudo, ele poderia se concentrar mais no treinamento de seus Pokémon e menos nas tarefas diárias. Após terminar o café da manhã, Julian foi para o quintal. Seus Pokémon já estavam enfileirados. Gravlit, sempre ansioso, abanava o rabo com uma tigela na boca, esperando por sua comida. Julian estendeu a mão para dentro do seu compartimento do sistema e retirou comida para cada um deles. Sério, Slow? Disse ele, percebendo que Slocum estava tirando a coroa para usá-la novamente como uma tigela improvisada de comida. Você poderia, por favor, parar de usar isso para colocar a comida? Fica ridículo. A coroa já tinha visto dias melhores, coberta de arranhões e amassados por ter sido reutilizada como prato. E quando Slocum o removeu, sua inteligência caiu consideravelmente. Esqueça o que eu disse. Julian apenas balançou a cabeça enquanto Slocum o encarava com um olhar vazio, claramente sem entender uma palavra do que ele dizia. Jigglypuff. Jiggly. Antes que Julian pudesse dizer qualquer coisa, o som do grito icônico de Jigglypuff ecoou. Era sua tia chamando. Ele atendeu com um sorriso. Ei, tia. Ok, entendi. Sim. Obrigada, tia. Após uma breve conversa, Julian desligou o telefone. Minha tia disse que o artigo sobre a sua evolução será publicado na revista Pokémon amanhã, e o vídeo estará no aplicativo da Associação de Treinadores. Disse ele a Slocum. Parece que você poderá aparecer em público comigo de agora em diante. Slocum, com a coroa de volta e a inteligência restaurada, acenou com a cabeça em reconhecimento. Como Slocum era uma nova forma evolutiva de Slowpoke, lançar essa nova forma para o público exigiu muito trabalho inicial. Até que esse trabalho fosse concluído, Slocum não estava pronta para se mostrar ao mundo exterior. Lento. Slocum assentiu com a cabeça. Ela tinha curiosidade sobre o mundo exterior, especialmente depois de aprender sobre ele através da internet. Sua curiosidade sobre como era o mundo exterior só aumentou. Julian havia descoberto essa nova forma evolutiva de Slowpoke, e naturalmente a família Walker desfrutaria dos benefícios que ela proporcionava. Sem mencionar que os autores do artigo de pesquisa relacionado foram Kim e Julian. A Rocha do Rei disponível no mercado provavelmente também já havia sido adquirido pela família Walker. A Rocha do Rei, que surgiu muito cedo, foi inicialmente mal compreendida devido à sua semelhança com uma coroa enferrujada, levando algumas pessoas a comprá-la como uma antiguidade. No entanto, a própria Rocha do Rei era relativamente rara. Embora a família Walker tivesse conseguido adquirir algumas delas, sua quantidade permanecia limitada. A aquisição da Rocha do Rei não foi motivada pelo desejo de lucro. A família Walker não tinha falta de dinheiro. Em vez disso, foi uma jogada estratégica para possíveis negócios futuros com outras famílias. Slowking é um Pokémon do tipo água e psíquico com um QI muito alto. Sua aparência certamente atrairia treinadores especializados em tipos água e psíquico, especialmente aqueles treinadores poderosos que entendem o valor de ter um Slowking. Com um QI tão elevado, Slowking também possui a capacidade de cuidar das pessoas, o que o torna ainda mais desejável. Vou à cerimônia de abertura. Vocês fiquem em casa. Gravlit, não destruam o lugar. Julian alertou, preocupado com a natureza enérgica de Gravlit e temendo que a mansão não sobrevivesse à sua ausência. Gravlit assentiu vigorosamente. Sua expressão não parecia uma promessa para Julian, mas sim um sinal para que ele partisse rapidamente. Era como se dissesse, vou demolir a casa assim que você sair. Tenho um plano de reforma de 3 milhões. Quer ouvi-lo? Calma, eu lhe darei autoridade sobre ele. Certifique-se de que este lugar ainda esteja de pé quando eu voltar, disse Julian solenemente. Slowking assentiu com a cabeça em concordância. Então, sua coroa foi derrubada por Gravlit. Slowking, quem é você? Julian, não me importo de não comparecer à cerimônia de abertura. Capítulo 128. Cerimônia de abertura. A cerimônia de abertura contou principalmente com a presença de calouros e alunos do segundo ano, mas os alunos mais velhos do terceiro e quarto ano não eram obrigados a comparecer, já que suas aulas eram mais tranquilas, embora ainda tivessem tarefas a cumprir. No auditório, a cerimônia começou com o discurso do presidente. Curiosamente, o presidente do Colégio Imperial não era um treinador profissional, mas sim um renomado estudioso de Pokémon. Ele havia ensinado muitos alunos excepcionais, e a tia de Julian era uma de suas alunas de maior orgulho. Após o discurso de incentivo do presidente, chegou a vez do representante dos professores. Este ano, foi a vez do professor titular de Julian, Frank. Em seguida, um aluno do segundo ano do ensino médio fez um discurso como representante dos alunos. Finalmente chegou a vez de Julian como representante dos calouros. Como o melhor aluno da turma, era natural que ele fosse escolhido. A maioria dos representantes do primeiro ano veio da Academia de Treinadores, embora alguns fossem da Academia de Criadores, da Escola de Medicina Pokémon ou do Instituto de Pesquisa Pokémon. Quase todos os falantes estavam ligados a Pokémon, já que era algo central no mundo em que viviam, com inúmeras profissões relacionadas a ele. Julian caminhou até o pódio com Metagross ao seu lado. Mesmo diante de dezenas de milhares de pessoas, ele não demonstrou nenhum sinal de nervosismo. Metagross prateado, uau! Que legal! Sussurrou alguém na multidão. Eu acho que o Elite Walker é o máximo.
Você acha que o Julian conseguiria um autógrafo para mim? Ele não é super bonito, mas tem algo nele. Tipo, ninguém poderia ser mais bonito. Talvez você apenas ache o Metagross dele bonito. Seja por ser neto de Elite Walker ou por causa de seu raro Metagross prateado, Julian havia atraído a atenção de todos. Mesmo que a maioria das pessoas nunca o tivesse visto antes, já tinham ouvido falar dele. Especialmente depois de sua participação na Liga Provincial de Ensino Médio de Yale. Vídeos de suas batalhas circularam por todas as redes sociais. Agora, mesmo aqueles que não o conheciam sabiam, pelas reações da multidão, quem era esse calouro impressionante. Olha só meu irmão ali em cima, o Walker tá um arraso. Com certeza tem o perfil de galã da escola, disse Luiz com orgulho, como se Julian fosse seu irmão de verdade. Em termos de aparência, ele não é tão bonito quanto eu. Ian acrescentou, tocando o rosto com orgulho. Embora não pudesse competir com Julian em batalha, estava determinado a vencer no quesito aparência. Essa pequena vitória aumentou sua confiança e ele passou a andar mais ereto. Qual é? Você não chega nem a 1/1000 da beleza do Walker. Sem vergonha nenhuma, zombou Luiz. Ian, você é ainda mais descarado bajulando-o desse jeito. Ei, Walter, resolve isso pra gente. Quem é mais bonito, o Julian ou eu? Ian perguntou na esperança de que Walter, o cara simples e de aparência honesta, desse uma resposta justa. Julian, é claro. Walter respondeu sem hesitar um instante. Viu? Até o Walter concorda, exclamou Luiz, triunfante. Ian olhou para Walter incrédulo. Ele não esperava tal traição. Mas por outro lado, esse era o mesmo cara que, quando desafiado por Julian, sugeriu usar um Pokémon de nível 20. Walter sempre fora imprevisível. Essa experiência fez Ian perceber o que significava não julgar um livro pela capa. 10 minutos depois, Julian terminou seu discurso. A escola havia fornecido o roteiro, então tudo o que ele precisava fazer era memorizá-lo e recitá-lo. Se ele não tivesse memorizado, poderia ter feito como o professor Frank e lido diretamente do jornal. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, Julian desceu do palco. A cerimônia terminou logo em seguida. Aqui, irmão Walker, tome um pouco de água. Luiz correu até ele com uma garrafa de água gelada. Obrigado, disse Julian, pegando o objeto. Não precisa me agradecer, irmão Walker. Luiz acenou com as mãos, quase envergonhado. Julian não disse muita coisa. Ele sabia que se falasse, Luiz começaria um monólogo de 10 frases. Luiz era ainda mais falante que Will. Irmão Walker, os clubes estão recrutando novos membros esta tarde. Você vai? Perguntou Luiz. A cerimônia de abertura ocorreu pela manhã, e a tarde foi reservada para o recrutamento de membros para os clubes. A maioria dos novos alunos se juntava a um clube ou criava o seu próprio. Não estou interessado, Julian balançou a cabeça. Os clubes eram ótimos para quem queria se fortalecer, mas para Julian, seriam uma perda de tempo. Se você não for, eu também não vou, disse Luiz. Ele já havia recebido um convite do Clube de Gelo da Academia de Treinadores, um dos vários clubes focados em tipos específicos de Pokémon. Pode até haver mais de um clube para o mesmo tipo. A competição entre os clubes por novos membros de destaque era acirrada. Julian já havia sido convidado por 3 clubes do tipo Aço, mas recusou todos os convites. Sem a participação de Julian, Luiz também não via motivo para se juntar a nenhum dos clubes. Para estudantes de sua origem, participar de clubes era mais uma questão de aparência do que de necessidade. Não sei por que você não está interessado. Eu acho clubes divertidos. Entrei para o clube de luta. A maioria daqueles instrutores são praticantes de artes marciais. Vou nocauteá-los um por um com meu Bajiquan. Shen, sempre a lutadora, agitou os punhos empolgada. Shen era uma treinadora do tipo lutador de cabo a rabo. Até mesmo seu cérebro parecia ser feito de músculo. Ei, irmão Walker, por que não criamos nosso próprio clube? Poderíamos reunir Ian, Walter, Hugo e os outros e formar uma equipe para explorar os reinos secretos, sugeriu Luiz. A Universidade Imperial possuía 2 reinos secretos de alto nível e mais de uma dúzia de reinos intermediários, embora não houvesse reinos secretos primários. Os alunos eram avançados demais para esses. A maioria não conseguia entrar nos domínios secretos de alto nível sem contribuir significativamente para a universidade. Mas os de nível intermediário estavam abertos a qualquer pessoa que tivesse créditos suficientes. Os alunos podiam até permanecer nos reinos secretos por períodos prolongados, se assim o desejassem. Por agora não. Julian não estava interessado. Estou voltando. Ele estava mais preocupado com seus Pokémon destruindo a casa, então saiu às pressas. Por que o irmão Walker está com tanta pressa? Parece que a casa dele está pegando fogo, murmurou Luiz. Talvez ele tenha um encontro. Hugo, que até então permanecerá em silêncio, fez a sugestão com um sorriso maroto. Todos os olhares se voltaram para Hugo, que acrescentou rapidamente, eu estava só brincando. Luiz riu. O Walker no encontro? Esse cara vai ficar solteiro para sempre. Parece que você está guardando rancor por causa da surra que levou dele ontem, provocou Ian a Hugo. Ei, mas o que o Luiz disse não é ainda mais extremo. É mesmo? Eu e o irmão Walker somos muito próximos. Ele não me culparia por isso, disse Luiz com convicção. Capítulo 129. O Slowking da Nozes. No dia seguinte, o artigo intitulado Outra Forma Evolutiva de Slowpoke. Slowking foi publicado na revista Pokémon Magazine, juntamente com um vídeo mostrando o Slowpoke de Julian evoluindo para Slowking. O vídeo se espalhou rapidamente pelos principais portais de notícias e foi compartilhado por inúmeros usuários.
A revista Pokémon Magazine se concentra em Pokémonologia e abrange diversas áreas, como medicina Pokémon, pesquisa Pokémon e genética Pokémon. Inúmeros estudiosos de Pokémon aspiram a ter seus trabalhos publicados em suas páginas. Depois que a tia de Julian, Kim, enviou o artigo para a revista, eles testaram a teoria da evolução com o Slowpoke, usando a rocha do rei fornecida por Kim. Quando Slowpoke evoluiu para Slowking, isso confirmou a teoria, e o artigo foi publicado logo em seguida. Slowking parece bobo, mas acho que ele é muito inteligente, comentou alguém. Quem tem uma rocha do rei? 20 milhões, sem limite, exclamou outro. Como treinador de Pokémon do tipo água, preciso de um Slowking. Sou um treinador do tipo psíquico e me sinto da mesma forma. O artigo do professor Kim afirma que a inteligência do Slowking rivaliza com a dos melhores cientistas. Se eu tivesse um Slowking, ele me olharia como se eu fosse um tolo. Acontece que aqueles olhinhos bobos de Slowking estão mesmo nos julgando, brincou outra pessoa. A descoberta de Slowking, outra forma evolutiva de Slowpoke, tornou-se o assunto do dia. Metade dos tópicos mais populares estava relacionada a Slowking, especialmente porque nenhuma nova forma evolutiva de Pokémon havia sido descoberta em anos. O vídeo de Slowpoke evoluindo para Slowking também alcançou milhões de visualizações. Sua expressão aparentemente desatenta, porém sábia, tornou-se um meme para muitos. Embora algumas pessoas tenham lido o extenso artigo, a maioria preferiu assistir ao vídeo, já que apenas profissionais se dariam ao trabalho de analisar um artigo acadêmico de 100 mil palavras. Quando alguns especialistas finalmente leram o artigo completo, viram a assinatura final, Kim Walker e Julian Walker. Embora o nome de Kim não tenha sido uma surpresa, ela é a pessoa mais jovem a receber o prestigioso prêmio Arceus. Muitos ficaram surpresos ao ver o nome de Julian listado ao lado do dela como coautor. A própria Kim esclareceu nas redes sociais. A nova forma evolutiva de Slowpoke, Slowking, foi na verdade descoberta por Julian, não por mim. Eu apenas fiz a análise dos dados e escrevi o artigo. Por sua vez, Julian postou uma foto dele com Slowking, junto com um vídeo de Slowking preparando o café da manhã para ele, com a legenda, meu Slowking é um verdadeiro gênio. Will comentou, provavelmente está olhando para você como se você fosse um idiota. Shay acrescentou, Slowking cuidando de um tolo que não consegue cuidar de si mesmo. Luiz acrescentou, o irmão Walker deve ter conquistado muitas rochas do rei. Hugo, tão inteligente que provavelmente conseguiria planejar o assassinato perfeito. Tina simplesmente escreveu, meu filho é incrível. Entretanto, amor, sua Indeedey acrescentou, descanse bastante e coma nos horários certos. Parece que entrou alguma coisa estranha ali. O telefone de Julian vibrou sem parar com uma enxurrada de mensagens de parabéns e piadas, mas ele ignorou a maior parte delas. Em vez disso, ele se espreguiçou preguiçosamente e disse, muito bem, hora de registrá-lo oficialmente. Como Slowking não existia no mundo exterior até então, não havia nenhum registro oficial disso. Com a publicação do artigo e do vídeo, no entanto, a Associação de Treinadores Dracorianos e vários outros órgãos nacionais reconheceram o Slowking como uma forma evolutiva oficial do Slowpoke. Slowking respondeu em seu ritmo lento habitual, assentindo com a cabeça. Em seguida, subiu as escadas trotando, deixando Julian curioso. Momentos depois, Slowking retornou, carregando uma pequena mochila escolar. Quando você ganhou uma mochila escolar? Julian perguntou, intrigado. Não era algo que ele tivesse comprado. A bolsa, no entanto, era perfeita para Slowking. Slowking pegou o celular e mostrou a bolsa para Julian em um site de comércio eletrônico. Era um pedido feito sob encomenda. Muito bem, vamos lá. Julian deu um tapinha na cabeça de Slowking, recolheu Gravlit para sua Pokébola e saiu. Com ele Slowking já fora, se esse cara ficasse em casa, ia ser uma bagunça. Lucario, você fica responsável enquanto estivermos fora, gritou Julian. Lucario respondeu, assentindo calmamente enquanto meditava. Metagross seguiu Julian conscientemente. Olha o Julian e o seu Slowking. Sério? O Slowking está aqui? Parece tão fofo. Ele olhou para mim, e realmente parecia que estava olhando para um tolo. Enquanto caminhavam pela academia, Slowking naturalmente chamou a atenção. As pessoas cochichavam e tiravam fotos. Slowking abriu a mochila, Julian olhou curioso e viu Slowking tirando alguns pacotinhos de nozes e entregando-os ao aluno mais próximo que passava. Para mim? Perguntou um aluno surpreso. Slowking assentiu com a cabeça. Julian deu uma espiada na bolsa de Slowking. Estava cheia de nozes. Slowking continuou a distribuir as nozes e os alunos que as receberam as aceitaram com alegria, sentindo um orgulho peculiar por terem recebido os presentes do primeiro Slowking do mundo. Mas quando estavam prestes a comê-las, alguém murmurou, espere, nozes não são consideradas alimento para o cérebro. Será que o Slowking acha que somos burros? Todos congelaram, segurando suas nozes e trocando olhares com Slowking. O Slowking, de aparência inocente, piscou de volta para eles, alheio a tudo. As nozes podem até ser boas, mas não quero mais comê-las. Todos tiveram o mesmo pensamento. Julian, ainda segurando seu próprio pacote de nozes, não sabia se ria ou se ficava constrangido. Ele deve comer as nozes ou não? Ha. Não sei qual dos insensíveis riu primeiro, mas o riso quebrou o silêncio constrangedor. Logo, a multidão se juntou à risada, e a tensão se dissipou naquele momento descontraído. Após se inscrever no Slowking, Julian voltou para casa, sabendo que as próximas 2 semanas seriam dedicadas ao treinamento militar. As aulas só começariam oficialmente após a conclusão do treinamento. Quando ele chegou à casa, Luiz e Walter já estavam esperando no portão. Eles imediatamente focaram em Slowking. Slowking parece tão legal, disse Luiz, impressionado. Slowking respondeu, tirando mais nozes e oferecendo-as a Luiz e Walter. Julian, agora, estava realmente desconfiado das tendências de Slowking de dar nozes. Ao ver Slowking lhe entregando outro pacote de nozes, Julian recusou categoricamente.
Ao relembrar o encontro anterior e as palavras ditas, o significado de receber nozes de Slowking tornou-se bastante óbvio. Como Julian não as queria, Slowking entregou as nozes a Louise novamente. Obrigado. Louise aceitou com orgulho 2 pacotes de nozes e lançou a Walter um olhar presunçoso. Veja, o Slowking me deu 2 pacotes, enquanto você só recebeu 1. Claramente ele gosta mais de mim. Slowking, parece que apenas 2 pacotes não são suficientes. Ao convidá-los para entrar, Julian percebeu que Lucario havia discretamente instruído Melton a voltar para seu quarto para evitar ser visto pelos convidados. Capítulo 130. Provocação da classe lutadora. Os 3 entraram na casa. Julian foi até a cozinha ferver água para preparar chá para seus convidados. Enquanto esperava a água ferver, pegou alguns petiscos e os colocou na mesa de centro, principalmente nozes, acompanhadas de outras coisas. Ao ver Slowking entrar na cozinha novamente, Louise disse com inveja: Irmão Walker, seu Slowking realmente cuida de tudo. Julian deu de ombros. Não sei. Meu Slowking simplesmente gosta de cuidar da casa. Slowking tinha sido apresentado ao mundo apenas hoje, e embora certamente haveria mais Slowking no futuro, nem todos seriam como o dele. Se eles teriam as mesmas características que o seu Slowking, era incerto. Louise hesitou por um momento antes de falar. Irmão Walker, posso lhe perguntar uma coisa? Julian olhou para ele. Claro, contanto que você não me pergunte como aumentar suas habilidades de aura. Não é nada disso. É definitivamente algo que você pode fazer, disse Louise, balançando a cabeça rapidamente. Você ainda tem alguma Rocha do Rei, irmão Walker? Com o surgimento do Slowking, o item-chave para sua evolução, a Rocha do Rei, tornou-se amplamente conhecida. Embora tenha sido descoberta há muitos anos, ninguém sabia seu propósito até agora. O número de Rochas do Rei descobertos sempre foi pequeno. No passado, eram vendidos como itens decorativos, mas recentemente, todos os Rochas do Rei disponíveis no mercado foram comprados. Com o surgimento repentino de Slowking, é fácil descobrir quem os comprou. Para quem ainda não possuía a Rocha do Rei, conseguir um agora era praticamente impossível. Atualmente o preço da Rocha do Rei disparou para 50 milhões, mas continua sendo algo inestimável devido à sua raridade. Anteriormente as pessoas desconheciam sua utilidade. Mesmo que alguns exemplares fossem encontrados em reinos secretos ou ruínas, poderiam ter sido deixados para trás por parecerem desnecessários ou incômodos. Julian deu um sorriso irônico. Eu entendo por que Walter pediria um, já que ele é um treinador de Pokémon do tipo água, mas você? Você é especialista em Pokémon do tipo gelo. Louise sorriu. Irmão Walker, gelo e água andam de mãos dadas. Era verdade. Muitos Pokémon do tipo água usavam diversos golpes do tipo gelo, enquanto poucos Pokémon do tipo gelo usavam golpes do tipo água. Por meio de TM, o Slowking também poderia aprender muitos golpes do tipo gelo. Irmão Walker, não estou pedindo de graça. Eu troco esta pedra de gelo por ela. Louise tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro dela havia uma pedra azul brilhante, fria ao toque. As pedras de gelo eram muito mais raras do que as pedras de fogo, água ou trovão, e a que Louise tinha era muito boa, entre boa e excelente. Seu valor era mais ou menos igual ao de uma Rocha do Rei. Walter, de pé ao lado dele, estendeu sua própria oferta. Tem uma gema da névoa para você. A gema da névoa poderia aumentar o poder dos golpes do tipo água. Julian observou os objetos por um instante. Espere aí. Ele subiu as escadas e voltou com 2 Rochas do Rei na mão. Entretanto, Slowking terminou de ferver a água e trouxe o chá para os 3. Aqui, fique com isso. Você não precisa me dar nada em troca, disse Julian. Entregando a Rocha do Rei a ambos, Julian recusou suas ofertas de troca. A pedra de gelo e a gema da névoa não lhe serviam de nada, e sua família não tinha falta desses itens. Ao ver a recusa de Julian, Walter hesitou por um instante, mas Louise, que estava por perto, não perdeu tempo e aceitou com um sorriso. Obrigado, irmão Walker. Você é o melhor. Não fique aí parado. Pegue, disse Louise para Walter. Você acha mesmo que o irmão Walker precisa das suas coisas? Nesse momento, Walter finalmente aceitou a Rocha do Rei e disse, obrigado. Julian assentiu com a cabeça. Enquanto Louise era mais informal e brincalhão, Walter era muito mais reservado. Julian havia comprado Rocha do Rei inicialmente para administrar certos assuntos familiares. Mesmo que não tivesse dado a Louise e Walter hoje, suas origens familiares significavam que eles eventualmente adquiririam um. Todos na turma especial de recrutamento vinham de famílias abastadas, e Julian não era do tipo que agia com arrogância por causa de sua própria origem. Fazia sentido manter uma boa relação com eles. Além disso, nem Louise nem Walter tinham personalidades ruins. A atitude atrevida de Louise, chamando-o de irmão isso e irmão aquilo tão abertamente, tornava difícil para Julian não lhe dar a devida atenção. O sol escaldante castigava a turma especial enquanto eles permaneciam em formação, encarando o instrutor de pele escura com uma expressão séria. O treinamento militar era algo que todo estudante universitário temia, e mesmo depois de cruzar para um mundo com Pokémon, não havia como escapar. O instrutor do treinamento militar deles era um aluno veterano da 3ª Academia Militar. Seu rosto profundamente bronzeado tornava difícil acreditar que ele ainda fosse estudante. Ao pensar nisso, Julian não pôde deixar de se lembrar de Will, que também estava na 3ª Academia Militar. Quando se reencontrassem, Julian imaginou que ele poderia estar tão queimado de sol quanto ele. Com seu físico robusto, porém, o treinamento militar não representou nenhum desafio para Julian. Já haviam se passado mais de 2 horas desde que começaram, e embora seu corpo aguentasse, ele ainda sentia o cansaço. Finalmente, o instrutor deu-lhes uma pausa. O campo de treinamento era compartilhado por várias turmas. Perto dali, alunos da turma de luta também faziam uma pausa. De repente, 3 rapazes e uma rapariga da turma de combate aproximaram-se dos recrutas especiais. Ei, recrutas aí!
Algum de vocês é corajoso o suficiente para treinar com a gente? Quem liderava o grupo era um rapaz musculoso chamado Kong, cujo uniforme militar estava bem justo em seus bíceps. Todos os membros dessa classe especial provinham de famílias aristocráticas, e esse sentimento de superioridade era profundo, embora tivesse sido atenuado por seus antepassados. Então, quando alguém se atreveu a gritar com eles, Luiz foi o primeiro a intervir. Quem se atreve a fazer algazarra na minha frente? Disse ele. Exausto do treinamento militar e cheio de frustração acumulada, Luiz não ia deixar esse desafio passar. Você, com esses braços e pernas magricelas, venha cá e vamos ver do que você é capaz. O garoto zombou de Luiz. Receio que você não aguente nenhum golpe. Eu treino artes marciais desde que aprendi a andar. Você vai se arrepender disso, disse Luiz com confiança. Julian não esperava que Luiz soubesse artes marciais e sentiu que o havia subestimado. Luiz, que se gabava com tanta confiança, inclinou-se e sussurrou no ouvido de Julian. Irmão Walker, pare-me. Sai da frente, Luiz, eu enfrento ele. Antes que a situação pudesse piorar, Kate se levantou e soltou um grito agudo, cheio de energia. Ok. Luiz sentou-se obedientemente. Havia 3 treinadores do tipo lutador na classe especial, 2 meninas e um menino, incluindo Kate e Shen. Kate Baguazhang, Warren Shinji Quan. Ambos compartilhavam informações sobre suas respectivas artes marciais. O instrutor não interferiu e em pouco tempo as turmas de treinamento militar vizinhas se reuniram para assistir, formando fileiras para dar espaço suficiente aos dois. Shen, o que é mais forte, Shinji Quan ou Baguazhang? Luiz aproximou-se de Shen e perguntou em voz baixa. Shen balançou a cabeça. Não se trata de qual estilo é mais forte. Trata-se de quem é o melhor lutador. Vamos lá, Kate. Mostre a ele quem manda. Luiz gritou entusiasmado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 131. Shen. Baguazhang e Shinji Quan são artes marciais com raízes profundas em Dracoria, carregando uma longa e respeitada história. Essas artes não são praticadas apenas em Dracoria, mas se espalharam pelo mundo, com escolas de artes marciais surgindo em diversos países, ensinando as ricas técnicas e filosofias por trás do Kung Fu de Dracoria. Kate e Warren, ambos estudantes em seus respectivos estilos de artes marciais, trocaram cumprimentos antes do duelo. Apesar de Kate ser mulher, Warren não ousou menosprezá-la. No mundo das artes marciais, não havia espaço para distinção de gênero, apenas rivais. Kate praticava Baguazhang, também conhecido como palma dos 8 trigramas ou trigramas do Bagua. Este estilo é famoso por suas técnicas de palma flexíveis e em constante mudança, e por seu trabalho de pé circular e fluido. A baixa estatura de Kate era uma vantagem, tornando seus movimentos ainda mais ágeis e graciosos. Ela dançava ao redor de Warren como um dragão errante, seus passos leves, porém mortais. Embora seus movimentos fossem elegantes e hipnotizantes, estavam repletos de perigos ocultos, cada golpe de palma carregando uma intenção letal. Warren logo percebeu que a habilidade de Kate não deveria ser subestimada. Seu corpo flexível e ágil permitia que ela se esquivasse de seus ataques sem esforço, deixando-o frustrado a cada golpe que errava o alvo. Qual é, Warren? Você não consegue nem derrubar uma garotinha? Riu um dos garotos da aula de luta. Vamos lá, garota do outro lado, derrube o Warren. Hahaha, Warren, você tem certeza de que pode derrotá-la? Vendo que Warren não havia derrotado Kate mesmo depois de todo esse tempo, as pessoas da turma de luta não apenas deixaram de apoiá-lo, como também riram dele uma a uma. A aula especial, no entanto, tinha uma atmosfera diferente. Luiz se levantou com a voz embargada e gritou, vamos lá, Kate. Você é a melhor, a mais linda. Ele se virou para seus colegas de classe. Julian, Shen e Walter, gritem comigo. Julian, Shen e Walter trocaram olhares constrangidos, claramente envergonhados demais para se juntarem a Luiz em seus aplausos estrondosos. Apesar da agilidade de Kate, ela estava começando a perder o ritmo. Warren, com seu porte físico avantajado e golpes poderosos, foi paciente. Ele esperou o momento em que a velocidade dela diminuísse e aproveitou a oportunidade. Com um soco forte mirando em seu peito, Warren desferiu um golpe certeiro. Kate conseguiu bloquear o impacto, mas a força a fez deslizar para trás por mais de 10 metros antes que ela pudesse parar. Ainda quer lutar? Perguntou Warren, permanecendo imóvel em vez de avançar para aproveitar a vantagem. Ele sabia que já havia vencido, e perseguir um adversário derrotado não seria bem visto por seus colegas de classe. Kate balançou a cabeça, admitindo a derrota. Eu me rendo. Seus braços tremiam com o impacto do soco de Warren. Em termos de força bruta, ela não conseguia competir com ele, e seu corpo havia chegado ao limite. Quando Kate voltou para a sala de aula de cabeça baixa, Shen se levantou e a ajudou a descer, percebendo suas mãos trêmulas. Seu rosto endureceu com determinação. Eu vou me vingar dele por você, disse Shen em voz baixa. Sem hesitar, Shen caminhou até Warren. Eu lutarei com você em seguida. Está pronto? Warren franziu a testa. Outra garota? Murmurou ele baixinho. Shen deu um sorriso irônico. O quê? Você está com medo de perder para uma garota? Warren hesitou. Ele sabia que as palavras de Shen eram uma provocação, mas recusar o faria parecer fraco diante de todos. Shen Bajiquan, uma espécie de estilo de boxe. Um membro de uma família de artes marciais da província de Yale, Warren perguntou inconscientemente quando ouviu o nome. Sim, Shen assentiu com a cabeça. O Bajiquan era amplamente praticado, mas apenas algumas famílias em Dracoria dominavam verdadeiramente sua essência. A família de Shen estava entre essas poucas. Ao perceber o desafio que tinha pela frente, Warren ajustou sua postura. Warren Shinji Quan. Após se cumprimentarem mutuamente, Shen não perdeu tempo. O Bajiquan era uma arte marcial conhecida por seus movimentos ferozes e explosivos. Embora Shen fosse menor e mais leve que Warren, seus golpes tinham a precisão e a potência de alguém muito mais experiente. Ela se movia como uma tigresa, lançando um ataque implacável.
Seus punhos, cotovelos e joelhos golpeavam com rápida intensidade, forçando Warren à defensiva. Apesar de seu tamanho e força, ele não conseguiu encontrar uma brecha para contra-atacar seus furiosos ataques. Os alunos que assistiam da lateral ficaram em choque. Ela é brutal, sussurrou um deles. Não se meta com ela, acrescentou outro. Sim, eu não quero ser morto. As pessoas da turma especial não tinham muita impressão de Shen a princípio. Elas apenas se lembravam de que ela e Julian eram do mesmo lugar. Mas agora, vendo essa cena, poucos a esquecerão. Até mesmo Hugo, que sempre se considerou um lutador habilidoso, sentiu-se inquieto. Ele elevou a ameaça que ela representava ao nível máximo. As habilidades de Shen estavam muito além do que ele imaginara. Ele sabia que se tivesse que enfrentá-la, não duraria 3 segundos. Enquanto isso, Luiz, parado ao lado de Julian, olhou para Shen espancando Warren e engoliu em seco, nervoso. Irmão Walker, você não tem medo dela? Julian parecia confuso. Com medo? Por quê? Olha só para ela. Ela é tão violenta. Luiz resmungou, observando Shen espancar um homem de cerca de 1,90 metros de altura e mais de 90 quilos, com músculos por todo o corpo. Se ela fosse sua namorada e você não a ouvisse, ela poderia te matar a pauladas. Julian deu uma risadinha. Ela não consegue me vencer. Para Luiz, aquilo soou como se Julian estivesse apenas tentando parecer durão. Ele sabia que os Pokémon de Julian eram fortes, mas em uma luta corpo a corpo, não tinha tanta certeza. Imaginava que Julian seria imobilizado no chão se algum dia enfrentasse Shen em uma batalha física. 3 mãos de Hades. Enquanto a luta continuava, Shen usou uma poderosa técnica de Bajiquan, 3 mãos de Hades. Ela avançou com a mão direita, mirando no peito de Warren. Ele bloqueou rapidamente com o antebraço esquerdo e tentou contra-atacar com um soco. Shen, no entanto, foi mais rápida, recuando o punho e imediatamente desferindo outro golpe. Os ataques de Shen foram rápidos e precisos. Ela atingiu o peito e o rosto de Warren em rápida sucessão, fazendo-o cambalear. Em resposta, Warren estendeu as 2 palmas das mãos, tentando criar distância entre eles. Mas Shen esquivou-se, seu corpo girando fluidamente em uma postura de cavalo antes de desferir um golpe decisivo no pescoço de Warren. O golpe foi limpo e devastador. Warren caiu no chão, lutando para se levantar enquanto o fluxo sanguíneo para sua cabeça era momentaneamente interrompido. Ao ver isso, Shen naturalmente parou de atacar. Não foi uma luta de vida ou morte contra um inimigo, mas sim uma experiência de aprendizado. 3 mãos de Hades era uma das técnicas mais mortais do Bajiquan, e embora Shen tivesse se contido o suficiente para não matar, o golpe acabou com a luta. Eu perdi. Warren admitiu com um sorriso amargo enquanto seus colegas o ajudavam a se levantar. Sua derrota foi ainda mais constrangedora porque seus colegas da aula de luta riram dele pelas costas. Por que vocês estão todos rindo? Perguntou Warren irritado à sua turma. Se algum de vocês se acha tão bom assim, venha lutar com ela você mesmo. Os demais membros da classe de combate, apesar da bravata, permaneceram em silêncio. Todos eles vinham de alguma experiência em artes marciais, então conseguiam ver a habilidade de Shen e sabiam que não se sairiam melhor. Na verdade, provavelmente cairiam ainda mais rápido do que Warren. Capítulo 132. Eu serei seu oponente. Quem mais quer desafiar? Vamos lá. Shen estava de pé, ereta, com um olhar afiado como de um falcão, observando os membros da classe de luta. A batalha de agora a pouco a fizera sentir-se melhor e lhe dera novas ideias, por isso queria continuar lutando na esperança de se aprimorar ainda mais. 2 meninos e uma menina que haviam seguido Warren pararam na frente dela, parecendo inquietos. Uma das meninas deu um passo à frente. Lily, punho da pista perdida. Shen Bajiquan. O punho da pista perdida tinha uma longa história, que remontava a mais de 1000 anos. Muitos dos antigos generais militares de Dracoria praticavam essa arte marcial. Shen não tinha certeza do nível de habilidade de sua oponente, mas sabia que isso não importava. Em menos de uma dúzia de rounds, Shen colocou Lily na defensiva. A garota lutou para se defender dos golpes implacáveis de Shen até que finalmente, Shen a dominou usando o poderoso movimento de divisão esquerda-direita do Bajiquan, encerrando a luta com uma vitória incontestável. Isso é incrível. Shen é incrível. Ao ver Shen derrotar 2 oponentes seguidos, até mesmo os alunos orgulhosos da classe especial começaram a comemorar. Luiz chegou a dar um joinha presunçoso para a turma de luta. Os espectadores reunidos aplaudiram ruidosamente em aprovação, fazendo Shen corar ligeiramente com a atenção. A pressão agora recaía inteiramente sobre a turma de luta. Eles tinham vindo para se exibir, mas foram derrotados por uma garota. E olhando para Shen, que continuava de pé imponente, parecia que ela ainda não tinha terminado. Será que ela vai enfrentar 3 adversárias seguidas? Shen, tendo já derrotado 2, parecia pronta para continuar. Vencer vários oponentes com estilos diferentes não era apenas uma questão de acumular vitórias, era também sobre ganhar experiência em combate e se conhecer melhor. A melhor maneira de melhorar nas artes marciais era lutar. Quem mais? Perguntou Shen. Julian ergueu uma sobrancelha. Aquele tom familiar, e aquela frase topada de poder eram muito parecidos com os de alguém. Irmão Walker, ela herdou isso de você, sussurrou Luiz com um sorriso. Quando Julian havia enfrentado 6 colegas de classe anteriormente, ele lançou um desafio semelhante. Tinha sido uma demonstração extrema de confiança. Agora era a vez de Shen. Pelo menos ela estava se exibindo para outra turma. A classe de combate não ia deixar isso passar batido. Eles também tinham seu orgulho. Eles mesmos haviam lançado o desafio e agora não podiam recuar. Deixe-me experimentar o seu Bajiquan por mim mesmo. Uma figura saiu da turma de lutadores. Ele tinha cerca de 1,80 metros de altura, com uma aparência comum, mas seus olhos brilhavam com intensidade. Era o tipo de presença que fazia as pessoas notarem seus olhos primeiro, antes de qualquer outra coisa. O líder da turma chegou. Agora a coisa ficou séria.
Essa garota está acabada. Bajiquan contra Bajiquan, isso vai ser bom. O recém-chegado era Dalton, o líder da turma de luta. Ele havia conquistado essa posição derrotando qualquer um que o desafiasse. Nesse sentido, ele era um pouco parecido com Julian. Dalton Bajiquan. Shen Bajiquan. Você quer descansar primeiro? Perguntou Dalton. Não há necessidade. Shen balançou a cabeça. Ela sabia que o ritmo era crucial na batalha. Fazer uma pausa só a faria perder o compasso que havia conquistado. Shen está em perigo, disse Kate de repente do lugar onde estava descansando. Como isso é possível? Shen é tão forte, e a oponente também pratica Bajiquan. Não é uma luta perfeita para ela, disse Luiz, transbordando confiança em Shen. Para ele, Kate estava apenas pensando demais. Será que Dalton tem algo de especial? Julian percebeu a seriedade no tom de voz de Kate e perguntou, curioso. Se não me engano, Dalton é da família Davis. O Bajiquan deles é tão forte quanto o da família Shen. O patriarca da família Davis é um mestre, e Dalton é considerado o melhor lutador da geração mais jovem. E daí? Zombou Luiz. Se ele é tão bom assim, por que não está na turma especial de recrutas? O que Luiz não sabia era que se Shen não tivesse despertado seu olho do coração no último minuto, Dalton provavelmente teria tomado o lugar dela. Nenhuma das partes tinha conhecimento disso. O duelo entre Dalton e Shen começou. Ambos praticavam Bajiquan, mas seus estilos eram ligeiramente diferentes. Shen vai perder, sussurrou Julian. Embora Julian conhecesse um pouco de Bajiquan e não fosse um artista marcial, sua visão ainda era muito boa. Luiz queria refutar, mas quando viu que quem falava era Julian, inconscientemente fechou a boca. Shen era feroz, mas depois de várias rodadas, ficou claro que ela estava em desvantagem. Dalton era mais habilidoso e Shen, que já havia lutado 2 vezes, começava a se cansar. Após cerca de uma dúzia de rounds, Dalton conseguiu derrubá-la. Eu perdi, disse Shen em voz baixa, aceitando a derrota. Artes marciais não são sobre ganhar ou perder, respondeu Dalton. Mas você é realmente melhor do que eu. Shen balançou a cabeça. Mesmo que não estivesse cansada das lutas anteriores, ela sabia que Dalton era mais proficiente em Bajiquan. Foi uma experiência que a fez sentir-se humilde, mas que a ajudaria a crescer. Agora 2 dos 3 artistas marciais da turma especial haviam perdido. Restava apenas um, e todos os olhares se voltaram para ele. Não olhe para mim, disse Gucci rapidamente. Eu não sei artes marciais. Ele não estava mentindo. Mesmo sendo um treinador de Pokémon do tipo lutador, ele nunca havia aprendido artes marciais. Ele só conseguiu entrar na classe especial ao vencer o torneio nacional de elite de luta, onde Dalton foi um de seus oponentes nas quartas de final. Em uma batalha Pokémon, Gucci não tinha medo de Dalton. Mas em uma luta corpo a corpo, ele sabia que não teria a menor chance. O quê? Vamos simplesmente desistir? Perguntou Luiz, irritado. Os alunos de origem nobre da classe especial sentiram a dor da derrota. Eles não estavam acostumados a serem superados. Se vocês tiverem coragem, nos desafiem para uma batalha Pokémon, gritou um deles. Dalton já esperava por isso. Ele sabia que apenas 2 alunos da turma especial praticavam artes marciais. Ele estava ali apenas por ser o líder da turma de luta, para ganhar o respeito dos outros alunos. Ele não tinha interesse em envergonhá-los ainda mais, então estava prestes a sair quando uma voz o interrompeu. Que tal eu ser seu oponente? Dalton se virou surpreso. Julian estava parado ali. Irmão Walker, não seja impulsivo. Luiz puxou apressadamente o braço de Julian, preocupado com ele. Você é? Dalton perguntou, um pouco inseguro. Pelo que havia apurado sobre a aula especial, havia apenas 2 artistas marciais lá. Julian, você é o representante estudantil deste ano. Ao ouvir o nome, Dalton finalmente o reconheceu como aquele que havia discursado na cerimônia de abertura. Não me admira que ele me parecesse um pouco familiar, mas ele nunca tinha ouvido falar que esse cara sabia artes marciais. Capítulo 133. Um movimento. Uma pessoa que não era de uma família de artes marciais se apresentou para desafiar Dalton. Embora Dalton admirasse a coragem de Julian, não pôde deixar de pensar que Julian estava sendo excessivamente arrogante. Os membros da turma especial ficaram surpresos. Trocaram olhares, percebendo que o líder da turma fora ousado o suficiente para se expor e potencialmente ser derrotado. Quando Julian se aproximou de Dalton, Kate correu até Shen. Por que você não o impede? Se Dalton levar a coisa a sério, Julian ficará meses no hospital. Aguarde e verá, respondeu Shen calmamente. A confiança dela intrigou Kate e Luiz, mas eles continuaram esperançosos quanto às chances de Julian. Mas será que isso era realmente possível? Julian, Bajiquan. O que ele havia aprendido com Shen era Bajiquan, então não havia problema em relatar isso. Dalton ficou surpreso. Ele não esperava que Julian soubesse artes marciais, e ainda mais Bajiquan. Afinal, até Shen foi derrotado por ele agora mesmo. Como Julian poderia pensar que conseguiria enfrentá-lo? Você vai lutar ou não? Julian perguntou, franzindo ligeiramente a testa diante da atitude desdenhosa de Dalton. Era a primeira vez que se sentia menosprezado, e isso o magoava. Espero que você não se arrependa disso, disse Dalton, percebendo que Julian realmente queria brigar com ele e naturalmente não se recusou. Se ele conseguisse derrotar o representante estudantil deste ano, certamente reforçaria sua reputação durante todo o período na universidade. Até mesmo encontrar uma namorada seria moleza. Você lutou contra Shen agora mesmo, então não vou me aproveitar da sua vantagem. Você pode fazer 3 movimentos primeiro, disse Julian. Assim que ele terminou de falar, a turma ao redor irrompeu em uma algazarra. Inicialmente, eles achavam que o desafio de Julian a Dalton já era arrogante o suficiente, mas agora parecia que a outra parte não era apenas arrogante, mas também delirante.
Você não é um artista marcial profissional. De onde vem a confiança para deixar um profissional como Dalton fazer 3 movimentos primeiro? Dalton também achou graça, pois estava sendo subestimado pelo oponente, e para ele o outro parecia uma galinha fraca, que ele poderia derrotar facilmente. E agora ele havia sido subestimado por aquela mesma galinha fraca, que inclusive lhe permitiu fazer os 3 primeiros movimentos. Acabou, preciso fazer uma ligação. Luiz disse, com o rosto empalidecendo enquanto pegava apressadamente o telefone para pedir ajuda. Ao vê-lo discar 120, Hugo rapidamente arrancou o telefone de suas mãos. O que você está fazendo? Perguntou Luiz, irritado. Julian sabe o que está fazendo. Ele não vai machucar muito Dalton, respondeu Hugo. Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Luiz ficou rígido. Ele até sentiu que seus ouvidos estavam lhe pregando peças. Hugo realmente acreditava que Julian poderia derrotar Dalton nas artes marciais. Vamos lá, não percamos tempo. Vamos terminar isso logo, disse Julian, gesticulando para que Dalton fizesse sua jogada. Seu tom e comportamento transbordavam desprezo, inflamando a raiva de Dalton. Se Julian quisesse ser imprudente, Dalton estava pronto para lhe mostrar as consequências. Derrote-o completamente e faça-o pagar o preço da sua arrogância. Dalton avançou com força, diminuindo a distância para Julian num instante. Ele desferiu um soco poderoso, mirando diretamente no rosto de Julian, com o vento assobiando ao sair de seu punho. Se acertasse, com certeza arrancaria os dentes de Julian. Algumas das garotas na multidão instintivamente cobriram os olhos, se preparando para o impacto. Luiz engasgou, horrorizado, pronto para gritar um aviso. Mas Julian inclinou-se ligeiramente para a esquerda, desviando o soco que passou raspando sua orelha. Ele havia escapado por pouco. Dalton ficou surpreso. Ele não esperava que Julian conseguisse escapar do golpe. Ele acreditava que Julian simplesmente tivera sorte. Verei se a sua sorte pode salvá-lo uma segunda vez, zombou Dalton. Com um movimento rápido, ele girou sobre o pé esquerdo, estendendo o pé direito em direção a Julian. Dessa vez, Julian não se esquivou. Em vez disso, estendeu a mão e segurou o pé de Dalton com a palma da mão. Incrivelmente, Julian não se moveu um centímetro sequer. Uma dor aguda percorreu o pé direito de Dalton como se estivesse preso em um torno. Ele olhou para Julian, atônito. Mesmo tendo usado apenas 70% de sua força naquele chute, Julian o pegou facilmente sem sequer se desequilibrar. Esse tipo de estabilidade era algo que só podia ser alcançado através de anos de treinamento rigoroso. Eu estava sendo muito superficial. Darei tudo de mim na terceira jogada. Dalton disse, sacudindo a dor no pé. Agora ele considerava Julian do mesmo nível que ele. Ele não tinha condições de ser misericordioso, e somente dando tudo de si poderia ter esperança de vencer. Canhão de pé do Bajiquan. Ele anunciou. Com um grunhido, ele cerrou os punhos e se curvou, canalizando sua energia pelas pernas, cintura, braços e finalmente pelos punhos. O ar crepitou com intensidade. Quem estava por perto sentia como se alguém tivesse soltado fogos de artifício em seus ouvidos. Seus ouvidos zumbiam, o que era extremamente desconfortável. O canhão em pé era um dos 8 principais golpes do Bajiquan, e poucos ousavam enfrentá-lo de frente. Qualquer um que tentasse bloqueá-lo diretamente corria o risco de sofrer ferimentos graves e fraturas. Esperando que Julian se esquivasse, Dalton ficou surpreso ao vê-lo permanecer firme, estendendo as mãos como se fosse a parar o golpe. Por dentro, Dalton zombou pensando, não importa o quão forte você seja, não pode impedir esse movimento. Talvez por instinto, ele diminuiu um pouco sua força. No instante seguinte, os punhos de Dalton foram firmemente agarrados pelas mãos de Julian. Por mais que Dalton empurrasse, não conseguia fazer Julian recuar um centímetro sequer. Um choque percorreu seu corpo. Aquele cara tinha acabado de bloquear seu terceiro movimento. Bem, os 3 movimentos estão feitos. Agora é a minha vez, disse Julian, soltando os punhos de Dalton. Ignorando o choque que sentiu, Dalton respondeu prontamente. Então, vou deixar você fazer 3 movimentos também. Ele não podia se dar ao luxo de perder a reputação agora. Julian balançou a cabeça. Não, se eu não conseguir te derrotar com um só golpe, aceitarei a derrota. O que você disse? Me derrube em um só golpe? Dalton caiu na gargalhada furioso. Que piada. Mesmo que Julian tivesse alguma força, ele jamais conseguiria derrubá-lo com um único golpe. Talvez tenha sido porque Dalton não conseguiu vencer em 3 lances e, consequentemente, foi subestimado pelo seu adversário. Desejo de poder e arrogância, Julian personificava essas características perfeitamente. Os alunos da turma especial assistiam com crescente entusiasmo. Luiz não conseguiu se conter e gritou, o irmão Walker é poderoso. Depois de Julian ter lidado sem esforço com os 3 movimentos de Dalton, a turma especial percebeu que Julian não era arrogante. Ele realmente tinha as habilidades para comprovar sua arrogância. Mais uma vez a pressão voltou para a classe de combate. Muito bem, vamos ver como você planeja me derrotar. Se você conseguir, vou te chamar de irmão mais velho de agora em diante, disse Dalton. Assim que Luiz ouviu isso, sentiu uma pontada de crise. Agora que havia alguém para ocupar o lugar de irmão mais novo, ele imediatamente se levantou e gritou com raiva. O irmão mais novo do irmão Walker só pode ser eu. Se você quer ser o irmão mais novo, vai ter que entrar na fila atrás deles. Quem eram eles? Hugo, Walter, Ian, Yanis e Tyler se entreolharam e praguejaram. Esse desgraçado. Julian, vamos ver como você me vence com um só golpe, rugiu Dalton. 2 segundos depois, Dalton se viu caído no chão, olhando para as nuvens que deslizavam preguiçosamente pelo céu. Dalton, quando foi que eu caí? Capítulo 134. Vocês todos se reúnem.
Caramba, eles estão jogando sujo. Vai a merda. O Dalton não chega nem perto do nível do nosso líder de turma. Você que está falando besteira. Não vê que o Dalton está pegando leve com o Julian? Líder de turma, se você estiver sob qualquer ameaça, apenas pisque. Não nos importa se ele é da família Walker. Se chegar a esse ponto, toda a turma ficará unida. A cena da derrota de Dalton deixou a turma de combate incrédula. Num instante, Julian estava a 5 ou 6 metros de distância, e num piscar de olhos, avançou e derrubou Dalton no chão. Para eles, parecia que seu líder, Dalton, estava se contendo. Achavam que ele tinha muito medo de ofender a família Walker para realmente lutar. Ao ouvir seus colegas gritando atrás dele, Dalton sentiu-se envergonhado. Não era que ele tivesse deixado Julian ganhar, Julian o havia derrotado de forma justa e limpa. Agora ele entendia por que Julian estava tão confiante em lhe dar 3 jogadas gratuitas. Se algum de vocês ainda não está convencido, levante-se. Julian disse enquanto passava por Dalton, que ainda estava perdido em pensamentos. Ele apontou para os 4 lutadores mais barulhentos da turma de luta. Parem de gritar aí da lateral. Se vocês tiverem coragem, eu deixo os 4 virem para cima de mim de uma vez, disse Julian com uma expressão calma, quase entediada. Os 4 homens, desafiados publicamente, não podiam mais recuar. Trocaram olhares, depois se levantaram, prontos para encará-lo. Cuidado com a velocidade dele, alertou Dalton. É mesmo? Quão rápido ele pode ser? Só porque você tem medo da família Walker não significa que nós também tenhamos, zombou um deles, claramente ignorando a cautela de Dalton. Se não fosse por Dalton, ele acreditava que seria o líder da classe de lutador agora. Finalmente, ele tem a chance de mostrar sua força. Ao perceber que não estavam levando seu aviso a sério, Dalton desistiu e recuou para observar. Se esses 4 perdessem juntos para Julian, a vergonha seria mais do que eles poderiam suportar. Não vamos te intimidar, disse um deles com um sorriso presunçoso. Se você aguentar 5 minutos sem que a gente te bata, você ganha. Tudo bem. Julian concordou, lançando um breve olhar para o homem que havia sugerido esse limite de tempo vergonhoso. Então eu começo, anunciou Julian. Pode vir. O homem respondeu, achando que Julian era ingênuo demais por avisar antes de atacar. Mas sua confiança durou pouco. Svi. Num instante, Julian reduziu a distância entre eles. Antes que o homem pudesse sequer piscar, Julian já estava na sua frente. Um leve soco no estômago o fez desabar no chão, ofegante como se tivesse sido atingido por um geodude. Julian não perdeu tempo e agarrou as golas de outros 2. Antes que pudessem reagir, suas cabeças colidiram com um baque nauseante, e eles desabaram em um monte. O último homem ficou paralisado, atônito com a rapidez com que Julian havia eliminado seus amigos. Ele nem sequer percebeu que Julian estava bem na sua frente até que, pá! A mão de Julian estalou no rosto dele, despertando de seu torpor. Seus amigos já estão caídos. Não fique aí parado, provocou Julian. Ah, cale-se. O homem soltou um grito lamentável, mas Julian rapidamente o silenciou com outro tapa forte, nocauteando-o instantaneamente com seus dentes espalhados pelo chão. Assim, de repente, os 4 caíram. Julian se virou para o resto da turma de luta, e qualquer um que cruzasse seu olhar rapidamente desviou o seu. Eles perceberam então que Julian havia derrotado Dalton de forma justa e limpa, não foi porque Dalton estivesse se segurando. Quanto aos 4 desafiantes, 2 estavam inconscientes com a testa inchada, um agarrava o estômago, incapaz de se mover, e o último tinha o rosto inchado como de um porco, faltando alguns dentes. Mais alguém? Perguntou Julian. Os membros da classe de combate balançaram a cabeça em perfeita sincronia. Alguns até olharam para Julian com medo nos olhos. Eles queriam viver, e queriam fazê-lo com a sua dignidade intacta. Julian então olhou para as outras turmas que se reuniram para assistir ao espetáculo. Turma do Corpo de Bombeiros. Estávamos apenas passando por aqui. Turma de voo. Queremos voar mais alto. Classe Aço. Grande irmão. Você realmente tem treinamento em Bajiquan? Perguntou Dalton, aproximando-se de Julian. Sim, você não viu? Respondeu Julian, como se fosse algo corriqueiro. O rosto de Dalton endureceu. Viu? Ele não tinha visto Julian usar nenhum movimento tradicional de Bajiquan. Como ele ia saber se Julian sabia? Agora entendi. Seus movimentos são bem precisos. Dalton disse, tentando manter um tom sério. Mesmo sem ter certeza se Julian realmente havia estudado Bajiquan, uma coisa era clara. A habilidade de luta de Julian estava em outro nível. Dalton sabia que o tempo de reação, a velocidade e a força de Julian eram muito superiores aos seus. Os fundamentos das artes marciais são tempo de reação, velocidade e força. Dominar as artes marciais consiste em harmonizar esses elementos e aprimorá-los constantemente. Se alguém se destaca nesses 3 aspectos, pode dominar uma luta, mesmo sem treinamento formal. Sim, venho treinando há algum tempo, respondeu Julian casualmente. Alguns dias? Dalton perguntou incrédulo. Sim, aprendi com a Shen durante alguns dias. Ela disse que eu tenho muito talento nessa área, respondeu Julian. A condição física de Julian, com seu físico mega da cidade de Palette, já era sobre-humana. Nem mesmo o artista marcial mais forte do mundo seria capaz de enfrentá-lo. O velho ditado, a velocidade é imbatível, era verdadeiro, e Julian tinha tanto velocidade quanto força a seu favor. Infelizmente para ele, neste mundo dominado por Pokémon, as artes marciais por si só não seriam suficientes para tornar alguém como Julian um campeão mundial. Se vivessem em um mundo puramente de artes marciais, Julian facilmente se tornaria um grão-mestre. A turma especial ficou impressionada. Eles pensavam que Julian era um garotinho valente, mas não faziam ideia de que ele era tão forte. Como você sabia que o irmão Walker ia ganhar? Ele te contou? Perguntou Luiz a Hugo visivelmente com ciúmes. Parecia que Julian havia confidenciado algo a Hugo, mas não a ele.
Quando lutamos, ele me nocauteou. Ele estava a mais de 200 metros de distância e me alcançou em menos de 10 segundos. Você não sabe o que isso significa, respondeu Hugo. Caramba! O irmão Walker poderia ganhar a medalha de ouro olímpica com essa velocidade, exclamou Luiz incrédulo. Capítulo 135. Palestras. A força descomunal de Julian logo se tornou um assunto muito comentado na Universidade Imperial, com a notícia se espalhando rapidamente sobre como ele dominou sozinho toda a turma de luta. Não demorou muito para que alunos do segundo e terceiro ano, intrigados por suas habilidades, se apresentassem para desafiá-lo. Um após o outro, todos sucumbiram à incrível destreza de Julian. Até o presidente do clube de luta aceitou o desafio. Ao contrário dos outros, este oponente conseguiu aguentar 5 rounds antes de Julian finalmente dominá-lo. O resultado consolidou ainda mais a reputação de Julian não apenas como um talentoso treinador Pokémon, mas também como um lutador formidável por mérito próprio. A pura proeza física de Julian, sua força, velocidade, tempo de reação e resistência, deixava claro que ele poderia facilmente subjugar a maioria dos artistas marciais, mesmo sem dominar uma arte marcial específica como o Bajiquan. Isso fez com que ele fosse reconhecido como o novo líder da força militar da Universidade Imperial, com todos impressionados com sua força tanto em batalhas Pokémon quanto em combate pessoal. Finalmente, o intenso treinamento militar para os calouros chegou ao fim, e eles passaram para o período regular de aulas. O ensino da turma especial era diferente do ensino da turma regular. As turmas regulares eram atribuídas com base no respectivo tipo dos alunos. Por exemplo, os treinadores do tipo fogo entravam na turma do tipo fogo, e os treinadores do tipo água entravam na turma do tipo água. Isso significa que os alunos de cada turma do ensino regular compartilham o mesmo tipo, o que facilita o ensino e permite uma comunicação mais fluida entre os alunos do mesmo tipo. Embora a turma especial de recrutas tivesse apenas 30 alunos, eles possuíam todos os 18 tipos diferentes, o que tornava o ensino muito mais difícil. Não há como um especialista em Pokémon do tipo água ensinar de forma eficaz quando a maioria dos alunos não é desse tipo, deixando muitos deles sem informações relevantes. Para solucionar esse problema, os alunos da classe especial tinham a liberdade de frequentar qualquer aula em toda a escola, qualquer aula, em qualquer nível de escolaridade. Se eles achassem que conseguiam entender o que um professor do primeiro ano estava ensinando, poderiam até optar por frequentar as aulas do segundo ano. De segunda a sexta-feira, os alunos da turma especial escolhiam os cursos que desejavam frequentar. Aos sábados, o professor Frank promove combates individuais, tendo ele próprio como rival. Ter um treinador de elite como rival é algo exclusivo dessa turma especial. Os alunos do ensino médio têm 2 dias de folga por semana, mesmo no último ano. No entanto, na universidade, eles só têm 1 dia de folga. Na época, Julian resmungou baixinho sobre isso. A turma especial não exigia que os alunos comparecessem diariamente, então mesmo que não fossem às aulas, não havia penalidade, desde que fossem aprovados no exame final. Com exceção da aula especial de recrutamento de sábado, que era obrigatória, o restante dos cursos ficava inteiramente a critério dos alunos, dando-lhes muita liberdade. Por exemplo, Julian só compareceu a uma aula esta semana. E nem era um curso do tipo aço, era uma aula do tipo fogo, que ele frequentou especificamente por causa do Gravlit. Julian estava sentado na última fileira da turma de calouros do tipo fogo, enquanto muitos alunos o encaravam com curiosidade. Afinal, ele era o representante dos calouros, e o cara que tinha dado uma surra na turma de lutador. Julian não conseguia se livrar da sensação de que a temperatura dentro da sala de aula era muito mais alta do que a de fora. Entre todos os treinadores, os tipos fogo, água e grama foram os mais comuns. De cada 10 treinadores, pelo menos 5 tendiam a se concentrar nesses 3 tipos. Havia 50 alunos em uma turma normal, apenas 20 a mais do que na turma especial. Mas embora esta fosse uma turma comum, ainda era uma turma comum da Universidade Imperial, onde todos os alunos ficaram entre os 50 melhores de suas respectivas províncias no exame de admissão à universidade. Com uma nota de entrada tão alta, todos os aprovados tinham um nível acadêmico excepcional. O palestrante era um professor na casa dos 60 anos. Seu nível de treinador era apenas avançado, mas ele tinha muito conhecimento sobre Pokémon do tipo fogo. Ele era um pesquisador renomado dessa espécie. Julian nasceu em uma família ligada ao tipo aço, então ele está muito familiarizado com Pokémon desse tipo. Os dragões vieram em seguida, mas ele não tinha um conhecimento mais profundo sobre os outros tipos. Gravlit, após ter comido o cristal de fogo, um tesouro do tipo fogo, tinha potencial para feitos incríveis, então Julian estava muito focado em seu treinamento. Além de usar itens para aumentar o poder dos golpes do tipo fogo, que outros métodos existem? Perguntou o velho professor da frente da sala. Use dia ensolarado, respondeu um aluno. Essa é uma. Ter um campo de batalha vantajoso para os Pokémon do tipo fogo, acrescentou outro aluno. Isso funciona. Esses são os únicos 2 métodos que vocês conhecem? Perguntou o velho professor. Os alunos da turma estavam absortos em pensamentos, tentando encontrar um terceiro método, mas parecia que apenas essas 2 maneiras eram conhecidas para aumentar o poder dos golpes do tipo fogo. Seja por causa de um dia ensolarado, ou por ter uma vantagem no campo de batalha para Pokémon do tipo fogo, o aumento no poder dos golpes é apenas temporário. E embora os itens possam aprimorar os movimentos do tipo fogo, seu rival também pode ter itens, o que significa que nenhum dos lados obtém vantagem. O professor falou em tom lento e calmo, sem sequer abrir o livro e
prosseguiu. Vocês sabem qual dos Pokémon do tipo fogo conhecidos até agora cospe chamas de temperatura altíssima? Charizard. Um aluno gritou de alegria. Errado, disse o velho professor, olhando para o aluno sem expressão. Outro imbecil esquentado. A resposta correta é Magmortar, Magikargo, Camerupt e Torkoal depois de comerem carvão. Esses 4 Pokémon conseguem cuspir as chamas mais quentes. Você sabe por quê? Perguntou ele. Eu sei. Torkoal come carvão para aumentar a temperatura de sua chama, disse novamente o mesmo treinador que havia adivinhado Charizard antes. Bem, você é bastante inteligente, disse o professor secamente. A pessoa mais inteligente desta turma pode muito bem ser ele. Após ser elogiado, o aluno sentou-se, sorrindo. Agora, por que as chamas dos outros 3 Pokémon são tão quentes? Alguém sabe? Ninguém respondeu, e vários alunos começaram a folhear seus livros em busca da resposta. Julian, você sabe? Perguntou o professor. Magmortar e Magikargo vivem nas bocas dos vulcões, onde Magmortar consegue sobreviver até mesmo em magma mais profundo. Já Camerupt, o vulcão em suas costas entra em erupção uma vez a cada 10 anos, atingindo temperaturas acima de 10.000 graus. Sua alta temperatura de chama deve-se ao vulcão em suas costas, disse Julian após pensar por um instante. O professor assentiu com satisfação. É muito preciso. Magmortar e Magikargo vivem em vulcões, o que aumenta a temperatura de suas chamas. Camerupt tem um vulcão nas costas. Os 2 primeiros fatores devem-se a viver num ambiente rico em elementos de fogo, enquanto o último depende da estrutura corporal. Um é um fator externo, o outro é um fator interno. Professor, se meu Charizard vivesse perto de um vulcão, a temperatura de suas chamas também aumentaria? Perguntou o aluno anterior. Isso levaria tempo, pelo menos 10 anos ou mais. Uma estadia curta não seria suficiente para fortalecer o elemento fogo em sua essência, explicou o professor. 10 anos? Isso é tempo demais. Eu não consigo ficar nem 10 dias. O rosto do professor se contraiu. Qual é o seu nome, rapaz? Meu nome é AJ, professor. AJ, saia da sala de aula. Capítulo 136. Competição de intercâmbio universitário. Pequena Julie, a recompensa foi processada. Conversei com a associação de treinadores sobre o seu pedido e eles concordaram. Sério, tia? Quando posso ir buscar? Em breve. A mãe daquele Pokémon, a treinadora dela não é uma pessoa comum. Certo, estarei ocupado por enquanto. Enviarei para você quando o Pokémon chegar. Ok. Após desligar o telefone, Julian olhou para Slowking, que o observava com curiosidade. Slow, parece que teremos um novo parceiro em breve. Slow. Zolkin assentiu com a cabeça. Em Dracoria, a Associação de Treinadores recompensa qualquer um que descubra um Pokémon não registrado ou uma nova evolução de um Pokémon. As opções de recompensa incluem 3 entradas para um reino secreto de alto nível ou um Pokémon com aptidão ciano. Julian descobriu a nova evolução de Slowpoke e Slowking, e naturalmente ganhou uma recompensa da Associação de Treinadores. Naquela ocasião, ele escolheu um Pokémon com característica ciano. O motivo pelo qual ele não optou pelas entradas da fenda foi simples. Sua equipe não estava preparada para isso. Apenas Cetelix, em um nível pseudo-elite, era capaz de lidar com tais perigos, e Cetelix não estava com ele há muito tempo. Outros Pokémon, como Metagross ou Dragonite, estavam no auge do nível avançado, embora possuíssem poderes de luta que excediam o nível pseudo-elite normal. Mas em um reino secreto de alto nível, avançado, havia Pokémon de elite presentes, além de muitos outros perigos. Então Julian queria esperar que Metagross se tornasse um pseudo-elite antes de entrar em um reino secreto avançado. Além disso, ele já possuía 2 entradas no reino secreto avançado. Uma como recompensa por vencer o campeonato individual da Liga Provincial do Ensino Médio e outra como bônus por ingressar na Universidade da Capital Imperial. Não havia pressa para usá-los, então escolher um Pokémon com aptidão ciano fazia mais sentido. Normalmente, quando alguém descobre uma nova evolução, a Associação de Treinadores fornece 3 Pokémon com a cor ciano, pertencentes a uma espécie que pode atingir um valor base de pelo menos 500, permitindo que o treinador escolha um. Com a ajuda de seu avô, um membro de elite, e de sua tia, uma renomada acadêmica, Julian conseguiu solicitar um Pokémon específico de sua escolha. Após o café da manhã, Julian levou Metagross, Cetelix, Dragonite e Lucario consigo, deixando os outros na vila. Gravlit, abanando o rabo, também queria ir às aulas, mas Julian recusou firmemente. Após acalmá-lo, ele saiu da vila, mas não diretamente para a aula especial. Em vez disso, dirigiu-se para o campo de batalha leste. Quando Julian chegou, a maioria dos alunos da classe especial já estava lá. Onde está o professor Frank? Julian perguntou, observando a multidão. O professor Frank foi buscar os alunos na Universidade Shu, respondeu Shen. Nesse instante, Luiz apressou-se a chegar. Irmão Walker, deixe que eu cuide das lutas depois. O professor Frank mencionou que há 300 créditos para quem vencer uma luta. A Universidade da Capital Imperial e a Universidade Shu, as principais universidades de Dracoria, mantinham uma rivalidade acirrada. Como ambas as instituições estavam localizadas na Capital Imperial, competiam em tudo, desde alunos até conquistas. Se a Universidade Imperial da Capital se interessasse por um aluno, a Universidade Shu entraria em cena para tentar recrutá-lo. E tudo que a Universidade Imperial não conseguisse alcançar, a Universidade Shu se certificaria de superar.
Essa relação competitiva se intensificou ao longo dos anos, com novos alunos de cada escola sendo trazidos anualmente para intercâmbios. No ano passado foi a vez da Universidade Imperial visitar a Universidade Chu para o programa de intercâmbio. Este ano foi a vez da Universidade Chu visitar a Universidade Imperial. A competição anual de intercâmbio de calouros entre essas duas escolas era um evento muito aguardado, atraindo a atenção de toda a capital. Estudantes de todas as séries se reuniram para assistir, e não eram apenas alunos da Universidade Imperial. Alunos de mais de uma dúzia de universidades da capital imperial compareceram. Naturalmente, o grupo mais notável, além dos estudantes da Universidade Imperial, era o dos estudantes da Universidade Chu. O ambiente na Universidade Imperial é mais ou menos, murmurou alguém por perto. Ainda bem que não vim para cá. Irmão, ouvindo você falar assim, você é da Universidade Chu? Bah, a Universidade Chu também não serve. Eu sou da Universidade Imperial de Tecnologia. Por que os estudantes de engenharia estão aqui? Para dar uma olhada nas garotas, claro. Ouvi dizer que muitas garotas da Academia de Arte estão aqui para assistir à batalha. Julian não esperava uma multidão tão grande. O campo de batalha, que contava com um auditório, estava lotado de espectadores. Irmão Walker, olha. Luiz puxou a manga de Julian, apontando para o lado norte das arquibancadas. As garotas da Academia de Arte estão torcendo por nós. E de fato, um grupo de quase 100 garotas vestidas com roupas elegantes ergueu faixas, demonstrando seu apoio a ambas as universidades. Slogans como Chu, Príncipe da Capital, e Universidade Imperial, a força da capital, estavam rabiscados nelas. As garotas da Academia de Artes tinham a reputação de serem as líderes de torcida em todos os principais eventos da universidade. Quantas pessoas a Universidade Chu trouxe para o intercâmbio? Perguntou Julian. Irmão Walker, você nem sabe disso? Luiz pareceu surpreso, mas ao ver Julian lhe lançando um olhar hostil, respondeu rapidamente. 10 pessoas. Os alunos que participaram da competição de intercâmbio de calouros entre as duas universidades eram todos da turma especial. Nesse instante, Frank chegou com 10 alunos da turma especial da Universidade Chu. O professor principal, também um treinador de elite, os acompanhava. Julian e seus colegas avaliaram os alunos, que estavam fazendo o mesmo. Julian, aquele não é o Nolan, disse Shen, reconhecendo um dos alunos. Shen, você e o irmão Walker o conhecem. Ele é seu antigo colega de classe? Perguntou Luiz. Não, ele era o adversário de Julian no campeonato da Liga do Ensino Médio. Julian o derrotou em um jogo de 1 contra 3, explicou Shen. Ao ouvir isso, Luiz lançou um olhar de desdém para Nolan, como se ele fosse uma galinha fraca. Ele foi derrotado pelo irmão Walker no 1 contra 3? Bobagem. Eu só fui derrotado no 1 contra 1. Nolan, que estava encarando Julian, claramente com o intuito de se vingar, percebeu a expressão incomum de Luiz. Em resposta, ele franziu a testa. Nolan, o que você está olhando? Luiz, olhando para você. Uma corrente elétrica invisível pareceu colidir entre eles. De repente, uma notificação soou na mente de Julian. Jin. Missão principal, derrotar todos os participantes da Universidade Chu na competição de intercâmbio. Recompensa, 3 fragmentos de Mewtwo, 2 fragmentos de Lenda Dourada, 5.000 pontos. Esta recompensa. Vamos lá, vou queimar todos vocês. Julian, cujo rosto estava sereno até então, de repente se iluminou com um espírito de luta feroz. Capítulo 137. Quero lutar contra 10. Os fragmentos de Mewtwo eram a segunda prioridade. Afinal, Julian precisava coletar 100 deles, e mesmo com essa missão, ele só tinha 13 fragmentos no total, um pouco mais de 10% do caminho percorrido. O que realmente o empolgou não foram os fragmentos do Mewtwo, mas sim o fragmento lendário dourado. Ele se lembrou de ter gasto 25.000 pontos para comprar seu primeiro fragmento dourado, pensando que ao reunir 10 deles, seu Metagross roxo poderia ser promovido para o nível dourado. Mas quando ele tentou comprar o segundo fragmento, o preço havia quadruplicado. Naquele momento, Julian percebeu que havia sido enganado pelo sistema. Parecia um golpe de telecomunicações. Essa missão oferecia 2 fragmentos de Lenda Dourada como recompensa. Somando-se ao que ele já havia comprado, ele teria 3 fragmentos, quase 1/3 dos 10 que precisava. Mas a recompensa só viria se ele completasse a missão. Caso contrário, os fragmentos de Mewtwo, os fragmentos da Lenda Dourada e até mesmo os pontos estariam fora de seu alcance. Reúnam-se, deixem-me organizar a ordem de batalha. O diretor Frank chamou. 10 alunos da turma especial de recrutas, composta por 30 estudantes, deram um passo à frente. Além de Julian, os outros eram Tyler, Fogo, Ian, Dragão, Luiz, Gelo, Walter, Água, Hugo, Fantasma, Yanis, Gelo, Gucci, Lutador, Zane, Grama e Jin Elétrico. Esses eram os 9 alunos mais fortes da turma especial, com exceção de Julian. Shen não estava incluída. Embora tivesse começado a despertar suas habilidades, ela ainda estava em um estado semi-desperto. E seus Pokémon não estavam em um nível suficientemente alto. Professora, deixe-me ir primeiro. Consigo lidar com pelo menos 2 oponentes. Luiz disse com confiança. Seu Pokémon as havia recentemente alcançado o ápice do nível avançado. Eu devia ir melhor do que você. Eu consigo lidar com 3, respondeu Tyler, dando um passo à frente. Luiz zombou. Quero ver você fazer isso sem depender da vantagem de tipo. Quando os Pokémon dos treinadores eram de níveis equivalentes, a vantagem de tipo muitas vezes desempenhava um papel crucial. Que tal eu ir primeiro? Jin sugeriu, levantando a mão e olhando para Frank com expectativa. Ir em primeiro lugar foi estressante, mas eles preferiram suportar a pressão sozinhos em vez de deixá-la para outra pessoa. Eu irei. A voz calma de Julia interrompeu repentinamente a discussão, silenciando o grupo. Luiz piscou, surpreso. Irmão Walker, você vai primeiro? Sim. Tem algum problema?
Quero encarar todos os 10, disse Julian. Como líder da classe especial e o mais forte entre eles, Julian geralmente era posicionado no meio ou como o último jogador. Era raro as liderar o ataque, como jogar sua carta trunfo logo no início de um jogo de cartas. Quanto à ideia de Julian enfrentar todos os 10 adversários, eles não levaram isso muito a sério. Professora, eu vou primeiro. Julian repetiu, virando-se para Frank. Certo, mas você precisa derrotar pelo menos 3. Frank disse, notando a determinação nos olhos de Julian. Às 9 horas da manhã, a partida de troca entre a Universidade Imperial e a Universidade Shu começou oficialmente. Após ambos os lados apresentarem suas ordens de batalha, o primeiro jogador da Universidade Shu foi Nolan, que caminhou confiante para o campo de batalha. Ele já havia enfrentado Julian antes, durante o campeonato do ensino médio, e depois daquela derrota, optou por frequentar a Universidade Shu, justamente porque soube que Julian havia estudado no Colégio Imperial. Desde então, Nolan trabalhou arduamente e reconstruiu sua confiança. Não importa quem a Universidade Imperial envie, eu vou derrotá-los, disse para si mesmo, contanto que não fosse ele. Mas ao olhar para o campo, Nolan congelou. Ele viu o treinador do Colégio Imperial, um rosto familiar com um Pokémon familiar. Nolan esfregou os olhos. Uma ilusão. Tinha que ser uma ilusão. Mas quando ele os abriu novamente, a mesma pessoa e o mesmo Pokémon estavam diante dele. Nolan quase se engasgou. Como Julian, o líder da turma especial de recrutas, pôde ser o primeiro a jogar. O time da Universidade Shu ficou igualmente surpreso. Eles não conseguiam acreditar que a Universidade Imperial estivesse na liderança com seu jogador mais forte. Que tipo de estratégia era essa? O treinador de elite que liderava a Universidade Shu não pôde deixar de murmurar. Aquele desgraçado do Frank, ele está jogando jogos mentais comigo. Ela então se virou para a garota ao seu lado. A Cássia, fique de olho naquele Metagross. Acho que Nolan não consegue derrotar Julian, e talvez você também não. Mas observe com atenção. A ordem de batalha já havia sido enviada, então era tarde demais para mudar as coisas. Caso contrário, ela teria enviado a Cássia em segundo lugar para testar a força de Julian contra o melhor de Shu. Nolan respirou fundo. Mesmo não querendo encarar Julian, não tinha escolha. Apertou a Pokébola com força na mão. Fiquei muito mais forte desde então. Vai, Tiranitar, gritou Nolan. Num clarão de luz branca, o gigantesco Tiranitar surgiu no campo de batalha. Seu corpo era coberto por uma espessa armadura verde, com uma longa cauda e uma presença imponente. Pokémon, Tiranitar, Pedra Sombrio. Nível, 56. Qualificação, azul. Habilidade, corrente de areia. Item equipado, pedra dura. Sexo, masculino. O Metagross de Julian estava parado em frente a ele. Pokémon, Metagross, aço psíquico. Nível, 59. Qualificação, roxo. Habilidade, metal leve. Item em mãos, revestimento metálico. Gênero, sem gênero definido. O Pupitar de Nolan evoluiu para Tiranitar durante o verão, ganhando o título de Tirano do Deserto. Assim que Tiranitar viu Metagross, sua fúria se acendeu. Este era o Pokémon que o havia derrotado com um único soco da última vez. Agora que havia evoluído, estava sedento por vingança. Svi, Tiranitar avançou sua poderosa presença agitando a areia ao seu redor. Ao ver o quão empolgado seu Tiranitar estava, Nolan sentiu uma pontada de dúvida, mas logo a afastou. Quando Metagross derrotou meu Pupitar, ele já estava totalmente evoluído. Mas agora, meu Tiranitar não será mais fraco que o Metagross. As coisas serão diferentes desta vez. Capítulo 138, Pokémon Esposa. Nesse momento, tanto Nolan quanto seu Tiranitar se sentiam confiantes, lançando olhares de desprezo para Julian e seu Metagross do outro lado. A expressão deles parecia dizer, você não é nada. O escudo protetor que circundava o campo de batalha havia sido ativado, impedindo que a tempestade de areia gerada pelo fluxo de areia de Tiranitar se espalhasse por toda parte. Em vez disso, ela ficou presa dentro dos limites, tornando a tempestade de areia ainda mais densa. Isso deu a Tiranitar uma vantagem inicial. Pulso sombrio, ordenou Nolan. Em meio à areia rodopiante, Tiranitar desferiu um rosnado, seguido por uma onda negra de energia. Ela atravessou a areia, cruzando o campo de batalha num instante. Mas Metagross já havia desaparecido, desviando-se do pulso sombrio, que deixou uma cratera no chão. No instante seguinte, Metagross reapareceu no ar, ileso pela tempestade de areia. Metagross, braço martelo, ecoou a voz de Julian. Metagross surgiu acima de Tiranitar num instante. Seu braço brilhava em um branco intenso enquanto descia com imensa força, cortando o ar tão rápido que a areia ao seu redor se transformou em pó. Tiranitar, use Mega Soco, gritou Nolan. Tiranitar rugiu e desferiu um soco que encontrou o braço martelo de Metagross. Os dois ataques colidiram, criando uma poderosa onda de choque que lançou areia em espiral em todas as direções. O braço de Tiranitar cedeu com o impacto, e o chão sob seus pés rachou quando seu corpo foi empurrado até a metade para dentro da terra. Obrigado. Tiranitar cambaleou para trás com o braço pendendo inerte. Rosnou de frustração encarando Metagross. Mas antes que pudesse reagir, Metagross desferiu um esmaga-meteoro. Bum! Tiranitar foi arremessado contra o escudo protetor e deslizou até o chão, inconsciente. Nolan gritou incrédulo. Tiranitar? Mas ele não obteve resposta de Tiranitar. Tiranitar está fora de combate. Metagross vence, declarou o árbitro. O cronômetro no placar mostrava que menos de 60 segundos haviam se passado, exatamente 59. A arena ficou em silêncio. Até mesmo os colegas de classe de Julian ficaram impressionados com a facilidade com que Metagross derrotou outro Pokémon pseudo-lendário como Tiranitar. O público nas arquibancadas que mal havia começado a vibrar, agora estava paralisado em choque. Os estudantes que estavam transmitindo ao vivo o evento de intercâmbio entre as duas faculdades olhavam fixamente para suas telas, bombardeados por comentários como: por que essa cena me parece tão familiar?
De novo não. Por que meu Nolan perdeu para esse cara de novo? Metagross, você caiu antes mesmo de eu tentar. Considerando o momento atual, Julian está buscando pelo menos 3 vitórias consecutivas. Não, aposto que ele vai eliminar 5. Assim que o anúncio do árbitro ecoou, Nolan saiu do seu transe, e o mesmo aconteceu com a multidão, estudantes da Imperial, Shu e outras faculdades que vieram participar da diversão. Os alunos do Colégio Imperial começaram a vibrar de entusiasmo, enquanto o pessoal da Universidade Shu ficou incrédulo. O jogador titular deles foi derrotado em menos de 1 minuto. Ser escolhido como inicial significava que Nolan não era o mais fraco. Seu Pokémon, o famoso tirano do deserto Tiranitar, estava entre os poderosos pseudolendários. Quando Tiranitar entrou em cena, rugindo em direção ao céu com areia rodopiando ao seu redor, ele parecia imparável. Mas a reviravolta foi rápida demais. Em menos de 1 minuto Tiranitar estava caído, incapaz de se levantar. O contraste foi chocante. Era como ver um homem grande e forte, com aparência durona, mas que não duraria nem 1 minuto. Enquanto Nolan se afastava derrotado, sua professora principal, Zoe, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Aquele Metagross superou um típico Pokémon Pseudo-Elite. Nolan queria protestar. Seu Tiranitar também conseguia derrotar Pokémon de nível Pseudo-Elite, mas não podia contestar o resultado. Zoe se virou para o próximo aluno, Ryan. Faça o seu melhor para pressionar Metagross. Tente revelar mais da sua força. Entendido. Ryan assentiu seriamente, embora não quisesse admitir, mas, a julgar pela força de Metagross naquele momento, ele realmente não era um oponente. Ele teria que ser astuto, prolongar a luta e dar aos seus companheiros de equipe mais informações sobre as capacidades de Metagross. Ele entrou no campo de batalha e libertou seu Pokémon. Gardevoir, vamos lá. Pokémon Gardevoir, psíquico, fada. Nível, 58. Qualificação, ciano. Habilidade, sincronizar. Segurando, colher torcida. Sexo, feminino. Gardevoir, o famoso Pokémon esposa em alguns aspectos, era ainda mais popular que os pseudolendários, e sua raridade também era comparável à deles. A forma elegante de Gardevoir cintilava quando ela apareceu no campo. Até mesmo os alunos do Colégio Imperial não conseguiram conter a empolgação ao vê-la. Uau! Esse cara tem um Gardevoir? É melhor Metagross não pegar muito pesado com ela. Mudei de lado, agora estou torcendo pela minha esposa Gardevoir. Talvez você queira verificar primeiro se ela é um ele. Ao olhar para Gardevoir, até mesmo Julian, um sujeito de coração de ferro, apreciou a aparência graciosa do Pokémon. Não sei se um soco vai fazê-lo chorar. Então vamos tentar. Metagross, soco bala. Metagross avançou rapidamente, seu braço prateado brilhando enquanto disparava em direção a Gardevoir com uma velocidade incrível. Ele não dava a mínima para quem era o oponente. Ryan mal teve tempo de reagir. Gardevoir, teletransporte. Gardevoir desapareceu pouco antes do ataque atingir o alvo, reaparecendo a 50 metros de distância quando o soco de Metagross não acertou nada além de ar. Gardevoir, raio psíquico, agora. Viga de aço. Os 2 golpes colidiram no ar, mas o raio de aço de Metagross superou facilmente o raio psíquico, indo direto para Gardevoir. Mais uma vez, ela usou o teleporte para desviar, mas Julian estava preparado. Metagross, use psíquico às 8 horas. Sem hesitar, Metagross lançou uma rajada de energia psíquica no local onde Gardevoir havia reaparecido. Gardevoir foi pega no meio do teleporte e ficou congelada no lugar, incapaz de se mover. Como você sabia onde Gardevoir apareceria? Ryan olhou para Julian em choque. Nem mesmo ele, o treinador, sabia a localização exata de Gardevoir após o teletransporte. Mas, de alguma forma, Julian conseguiu. Capítulo 139. Metagross. Tudo possuía sua própria aura, até mesmo uma pedra. Embora Gardevoir usasse teleporte para fazer seu corpo desaparecer brevemente da vista, as ondas de aura que ela emitia ainda permitiam acompanhar seus movimentos. Julian detectou facilmente a trajetória dela. Quando Ryan perguntou como ele sabia, Julian, naturalmente, não respondeu e disse casualmente: Metagross, use garra de metal. Gardevoir, presa sob o controle psíquico de Metagross, não conseguia se libertar. Ela só podia observar enquanto Metagross erguia o braço. As 3 garras afiadas na ponta se estenderam por meio metro, cortando o ar em direção ao seu rosto. Gardevoir, mega evolua. Ryan percebeu que a situação era crítica. Ele não esperava que Metagross fosse tão desafiador, forçando-o a usar a Mega Evolução tão cedo. Com o impulso da Mega Evolução, Mega Gardevoir se libertou do domínio psíquico de Metagross. Mega Gardevoir, use explosão lunar. Um fantasma da lua apareceu acima de Mega Gardevoir, e uma massa de luz lunar se reuniu em suas mãos, brilhando mais intensamente, como se um sol tivesse surgido no palco. Contudo, apesar de seu brilho, a energia carregava uma significativa intenção assassina. É uma pena que não fosse noite, senão o poder dessa explosão lunar teria sido ainda maior. Hiperraio. Embora Gardevoir tivesse mega evoluído, da perspectiva de Julian e Metagross, não havia diferença alguma em relação a antes. No entanto, muitos dos espectadores nas arquibancadas também estavam ansiosos para ver Metagross mega evoluir, na esperança de um confronto espetacular. O hiperraio atravessou a explosão lunar, atingindo Mega Gardevoir com força e arremessando-a contra o escudo. Mas não parou por aí. Vuir. Mega Gardevoir soltou um grito de dor enquanto a energia se dissipava. Quando o hiperraio terminou, ela voltou à sua forma original, saindo da mega evolução, mas permaneceu consciente, meio ajoelhada e tentando se levantar. Ao ver isso, o coração de Ryan apertou. Ele estava prestes a admitir a derrota quando ouviu aquilo. Soco bala.
Metagross avançou em direção a Gardevoir, golpeando-a com suas garras de aço, do tamanho de sacos de areia. O impacto a lançou para longe, e ela rolou por vários metros antes de finalmente parar. Luiz, esse rosto parece côncavo. Receio que ela fique desfigurada. Gardevoir jazia inconsciente com uma profunda marca de punho impressa no lado esquerdo da bochecha, demonstrando a força brutal de Metagross. Esposa. Metagross, devolva-me a minha esposa. Metagross, não me culpe por te condenar à solteirice para o resto da vida. Metagross, desculpe, eu não tenho gênero. Ryan recuperou Gardevoir e lançou um olhar de ódio para Julian. Mega Gardevoir não conseguiu resistir aos 2 ataques de Metagross. Os estudantes do torneio de intercâmbio da Universidade Shu se viraram para Ryan enquanto ele se afastava, e Mia, a terceira estudante pronta para intervir, perguntou apressadamente: Ryan, o que eu faço? Não tem como derrotar o Metagross. Simplesmente suba e se renda. Ryan deu um conselho enquanto olhava para Mia, e imediatamente pegou a Pokébola de Gardevoir para o tratamento. Mia, uma treinadora de Pokémon do tipo Veneno, enfrentou um poderoso e pervertido pseudo-lendário do tipo Aço como Metagross. Parecia que mesmo se Metagross ficasse parado, ela não conseguiria fazer nada. Mia, ei, quem você está menosprezando? A pequena e graciosa Mia, apesar do medo que sentirá com a apresentação anterior de Metagross, deu um passo à frente. Havia um pouco de medo em seu rosto, e ela parecia lamentável. Crobat. Mia enviou seus Pokémon. Pokémon Crobat, Veneno Voador, nível 57. Qualificação, Ciano. Habilidade, Foco Interior. Item, Fragmento de Orbe Tóxico. Sexo, feminino. Outro Pokémon com qualificação Ciano. Normalmente Pokémon com essa aptidão dificilmente são vistos fora da sala de aula, mas aqui, além da classe especial, os alunos de outras classes tinham pelo menos um Pokémon com qualificação Ciano. Os alunos da turma especial da Universidade Shu obviamente não eram piores do que eles. Quanto ao fragmento de orbe tóxico, ele aumenta o dano de golpes do tipo veneno sem fazer com que o Pokémon fique envenenado. Em contrapartida, carregar um orbe tóxico completo pode envenenar o portador, mesmo que seja um Pokémon do tipo veneno. Crobat, use raio confuso, ordenou Mia. Como Metagross era do tipo aço, todos os golpes do tipo veneno eram ineficazes. Mia teve que adaptar sua estratégia. 5 minutos, aguente firme por 5 minutos. Depois de Nolan ter desistido em menos de 1 minuto e Ryan ter durado 4 minutos, ela estava determinada a durar mais do que os dois. Se a diretora da escola e as colegas de equipe soubessem que ela teve uma ideia dessas, não sei que expressões teriam. A velocidade do raio confuso não era tão alta, sendo facilmente evitada pelo Metagross. Agilidade. Ataque em dupla. Ao ver Metagross se aproximar, Mia ordenou que Crobat criasse clones para confundir o oponente. Crobat girou rapidamente criando 8 clones. Terceiro da esquerda, cabeçada zen, gritou Julian. Julian olhou para Mia, uma garotinha que parecia fofa, mas tinha um ki insuficiente. Não era segredo que ele possuía o poder da aura. No entanto, usar um golpe como multiplicar na frente dele era como colocar suas habilidades de aura em pleno uso. O fato de o poder da aura poder ver através de clones estava até mesmo escrito em livros didáticos do ensino médio. Assim como Julian usou sua aura para prever o teleporte de Gardevoir, embora essa parte não estivesse nos livros. Portanto, fazia sentido que Ryan não soubesse disso. A figura de Metagross avançou rapidamente em direção a Crobat. Com um estrondo retumbante, Metagross atacou, lançando Crobat contra o chão e criando uma cratera enorme de 7 ou 8 metros de largura. Crobat jazia no centro da cratera, incapaz de continuar. Crobat era conhecido por sua velocidade. Se Mia tivesse simplesmente ordenado um ataque rápido, Metagross talvez não a tivesse alcançado. Em vez disso, ela optou por usar duplo time. Como resultado, Metagross rapidamente derrotou esse mago com pouca vida e defesa. O relógio na extremidade do campo marcava apenas 30 segundos. No instante em que Crobat caiu, Mia olhou para o cronômetro com uma expressão atonita e então desabou em lágrimas. Ela começou a chorar imediatamente. Agachou-se no chão, chorando sem nem se lembrar de seu Crobat desmaiado. Crobat, fiquei atordoado por um momento, mas agora estou acordado. Capítulo 140, Infernap. Como terceiro membro do grupo de intercâmbio da Universidade Shu foi facilmente derrotado por Julian, a Elite Zoe, que liderava a equipe, ficou séria. Ela encarou Julian, que permanecia calmo e firme no campo, aguardando o quarto desafiante. O time deles já havia perdido 3 membros seguidos, e nenhum havia conseguido causar dano efetivo ao Metagross de Julian. Apesar das bravatas anteriores, Tiranitar mal conseguiu arranhá-lo. Após essas repetidas derrotas, os torcedores do Shu ficaram praticamente em silêncio. Até mesmo as outrora vibrantes líderes de torcida mal murmuravam, suas vozes tão baixas que eram quase inaudíveis. Enquanto isso, do lado do Colégio Imperial, as líderes de torcida estavam roucas de tanto gritar, muitas delas observando Julian com olhos entusiasmados. Uma das líderes de torcida sussurrou: acho que estou me apaixonando por ele. Continue sonhando. Ele está muito acima do seu nível, respondeu outro. Não, talvez eu não tenha dinheiro nem seja treinadora, mas ainda tenho meu charme. Se a beleza fosse suficiente, Julian teria sido devorado pela equipe de líderes de torcida naquele instante. Do lado da Universidade Imperial, Luiz disse calmamente. O irmão Walker mencionou antes de partir que queria contratar 10 treinadores. Você acha que ele estava falando sério? Todos o ouviram, mas pensaram que era apenas uma piada. Agora, porém, já não parecia tão engraçado. Dado o ímpeto de Metagross, enfrentar mais 10 treinadores não parecia problema algum. Tudo depende da força da aluna destaque deles. Aquela mulher é realmente forte, acrescentou Ian. Qual é? Isso é um absurdo. Ela é do tipo gelo e você é do tipo dragão.
É claro que ela vai ser forte contra você. Lutar contra você é como implicar com uma criança. Luiz revirou os olhos. Ian ficou constrangido, mas insistiu. Não foi essa a minha intenção. Ouvi dizer que ela capturou recentemente um Pokémon poderoso do tipo gelo no reino secreto avançado da Universidade Shu. Nossa, então você já nem é mais rival dela, respondeu Luiz. O rosto de Ian escureceu enquanto ele encarava Luiz com raiva. Ele tinha certeza de que Luiz estava provocando-o de propósito. Só porque o tipo dragão era fraco contra o tipo gelo não significava que ele não pudesse derrotá-la. Mesmo que eu não consiga derrotar aquela mulher, não posso derrotar você, um Pokémon do tipo gelo? Todos os meus Pokémon do tipo gelo têm golpes que podem derrotar dragões. Luiz disse, parecendo pressentir o que Ian estava pensando. Ele falou com orgulho. Vamos marcar um dia para eu te dar uma lição e te lembrar como é ser dominado por Pokémon do tipo gelo. Ah, e também tem o tipo fada para levar em consideração. Esse é outro inimigo para os dragões. O tipo fada era para os dragões o que o tipo aço era para o tipo veneno. Os golpes do tipo dragão não tinham efeito algum sobre os tipos fada. Muito bem, concentrem-se. Esses 10 serão seus rivais no futuro. É bom que vocês observem e aprendam agora, disse o professor Frank. Após falar, ele pegou o celular e enviou uma mensagem. O telefone de Zoe tocou do outro lado da linha. Era uma mensagem de Frank. Frank, você vai perder num jogo de 1 contra 10. Ei, você aí derrote-o, e eu farei o possível para conseguir um Pokémon com atributo ciano para você. Professora, meu nome é Yang. Yang respondeu, um pouco irritado. Ele não sentiu a empolgação nas palavras de Zoe. Se ele conseguisse derrotar Julian, não precisaria de um Pokémon qualificado como ciano. Farei o meu melhor, pelo menos para causar um pouco de dano ao Metagross. Infernap. Yang chamou, enviando seus Pokémon. Infernap era conhecido por sua força bruta, e certamente tinha aparência que condizia com isso. Pokémon Infernap Fogo Lutador. Nível 58. Qualificação Ciano. Habilidade Chama. Item Carvão Duro. Sexo masculino. Infernap use dia ensolarado e depois fortalecimento. Infernap lançou uma esfera de luz branca para o alto do céu, criando um pequeno sol acima deles. O ar ao redor começou a aquecer visivelmente. O movimento aumento de massa melhorou seu ataque e defesa, enquanto o dia ensolarado potencializou seus movimentos do tipo fogo. O Metagross dele deveria ter habilidade metal leve, mas meu Infernap não perderá em termos de velocidade. Yang murmurou para si mesmo, observando as chamas na cabeça de Infernap ficarem ainda mais intensas devido ao dia ensolarado. Giro de fogo, ele ordenou. Infernap respirou fundo. Conforme seu abdômen se expandia, uma torrente de chamas carmesins irrompeu, cobrindo rapidamente metade do campo de batalha. O ar no centro do vórtice girava rapidamente, consumindo a maior parte do oxigênio ao redor. Qualquer pessoa que estivesse por perto teria dificuldade para respirar. Metagross, no entanto, permaneceu impassível diante das chamas que o cercavam. Ao ver isso, Yang não pôde evitar cerrar os punhos. Este era um momento crucial, e ele finalmente poderia acertar um golpe em Metagross. Cabeçada Zen. Assim que Yang se sentiu empolgado, Metagross irrompeu pelo vórtice de chamas, envolto em uma camada de energia psíquica. Sua alta velocidade criou um cinturão branco de ar ao seu redor. Use o soco de fogo depois de esquivar, gritou Yang. Infernap fixou o olhar em Metagross, desviando-se para evitar seu ataque, e então desferiu um soco de fogo nas costas de Metagross. Bang! Um estrondo alto ecoou quando o metal colidiu com a carne. Enquanto Metagross recebeu o golpe, Infernap sentiu dor, surpreso com a resistência do oponente. Pegue, ordenou Julian. Metagross estendeu suas garras, afiadas o suficiente para perfurar os braços de Infernap, fazendo com que este gritasse de dor. Infernap, use lança-chamas. Yang rugiu quando a situação ficou crítica, tentando forçar Metagross a recuar com um ataque de chamas a queima-roupa. Afinal, na opinião dele, por mais forte que Metagross fosse, ainda era 2 vezes mais fraco contra fogo. Esmaga meteoro, disse Julian calmamente. Infernap lançou uma rajada de chamas quentes, mas o colorido meteoro de Metagross rapidamente contra-atacou e dissipou as chamas. Para surpresa de Yang, o meteoro atingiu o queixo de Infernap, lançando-o para o ar. Infernap roda de fogo. Infernap, dominado pela dor, perdeu brevemente a concentração no ar, mas o som da voz de seu treinador dissipou a névoa, despertando-o novamente. Usando o giro rápido, a roda de fogo mudou de direção no ar e circulou atrás de Metagross. Metagross, derrube, disse Julian friamente. Assim que a roda de fogo se aproximou, Metagross saltou bem alto. Quando a roda de fogo chegou perto, o peso de Metagross caiu sobre ela, seu corpo se chocando contra a roda de fogo. Infernap gritou quando a roda de fogo desapareceu, deixando-o lutando impotente sob o peso de Metagross. Meta. Com um som leve, Metagross aplicou pressão com seus membros, subjugando completamente Infernap, que não tinha mais forças para revidar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.